Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Taxos Podcast, o seu podcast de negócios. E olha, e não somente de negócios, mas relacionamento, muita coisa que as coisas se misturam na nossa vida e a gente tem trazido para vocês temáticas muito diferenciadas para você aqui. E hoje nós temos uma super temática, mas antes de falar sobre essa temática, eu quero falar que hoje eu tenho uma convidada que é a minha co-host aqui, né, que é a Fernanda. Olá. Eu quase Nós não estamos apareço dividindo, por aqui, nós estamos dividindo o Nós estamos microfone, dividindo né? o microfone, porque os convidados têm prioridade, né? Pois é. Eu quase não apareço por aqui, mas hoje eu fiz questão. Quando eu fiquei sabendo quem era, eu falei, se eu puder participar, eu também quero. E uma coisa que a gente tem aqui são dois casais, né? Então, do lado de cá, como coordenando aqui esse podcast, nós estamos aqui como casal e a Fernanda. E do lado de lá, nós temos a Dé e o Jal, que são os nossos convidados. E olha, é um casal que quando eu comecei a seguir eles, eu falei assim, um dia eu vou levar eles para o podcast, né? E o que eu fiquei mais impressionado foi assim que nós convidamos, vocês aceitaram o nosso convite e, no final das contas, a gente se conhecia meio que de longe, né? Porque vocês também acompanhavam o nosso trabalho, então, muito obrigado por terem vindo. A gente que agradece o convite, é uma delícia, um bate-papo de casal, assim, então, É, promete. Promete, né? Vai sair desse podcast. na verdade, eu vou entrevistar vocês hoje. Tá vendo? Vamos ser entrevistados. Ó, eu Também, deixa eu sair, eu tenho um compromisso agora. tô muito feliz de estar aqui, porque eu venho acompanhando o trabalho de vocês há um tempo também, venho paquerando, e eu vejo como o trabalho é bem feito, como o trabalho é bem organizado, né, na rede social, e não tem como não chamar atenção, né, o trabalho de vocês. Eu quero dar parabéns, agradecer a forma carinhosa que vocês trataram a gente desde do primeiro contato até sentar nessa mesa, né, o respeito, o carinho, isso é muito legal. A gente vai falar muito hoje sobre negócio, né, sobre trabalhar junto como casal. Muitos casais quebram aí, né, como casal e como negócio. Vamos falar de sexo também, né? Tudo Opa, bem? Pode claro, ser? né? Aí diz uma coisa pra mim, muita gente não sabe a história de vocês, né? Então eu gostaria que vocês, nessa primeira etapa aqui, contassem como é que vocês criaram a história de vocês dentro das redes sociais, só para vocês verem os números, olha só. Só no Instagram são 722 mil Seguidores, né? isso. Então nós estamos falando aí, logo vocês vão bater 1 milhão, né? Tá perto. No Facebook, 1,5 milhão já. 1,5 milhão. Foi onde a gente começou. Nossa história começou no Facebook. De todas as formas, nossa história começou no Facebook. A Déia nem tinha Instagram, assim, ela nem gostava de internet. Sério? Eu era aquela tiazinha que compartilhava no Facebook tudo que me mandavam e eu achava bonitinho, só isso. O pessoal lá da Stage falou até que a gente era velho pra internet. Eu falei, não é Falaram. possível. Nossa. Falei, não é possível, a gente é jovem ainda, né? Como é que vocês se sentem nessa idade, né? Sendo Fazendo reconhecido, sucesso, tá. sendo reconhecido. Eu olhei pro Jal, que idade? 45 anos, 43. Agora, é muito legal, assim, como a gente começou no Facebook, porque foi há 3 anos atrás, eu tinha um canal que era com o meu hobby, chamado Jal, eu tocava DJ, assim, de hobby, e aí eu postava as coisas lá e eu entrevistava para a página Viver em Santos, foi uma página que eu criei com alguns amigos em Santos, e eu entrevistei o Falcão do Rapa, e o Dilcinho, que foi o melhor cantor da época, e falei, agora eu vou ficar conhecido na internet. Você assim. sempre foi de Santos? Eu nasci num povoado de 400 pessoas lá no Poço Terreiro, em Sergipe. Então, assim, eu vim conhecer Luz, eu tinha 15 anos. Eu fui no cinema pela primeira vez com 25 anos. Caramba. Eu fui ver o filme Cidade de Deus. Então, E assim, videogame? videogame eu fui jogar, eu tinha 22 anos, eu nunca tive um videogame. Então eu sou o improvável da internet, a real é essa, entende? Só que quando eu cheguei com 2 roupas aqui em Santos, e R$ 150 no bolso, assim, viagem de 3 dias de ônibus, sem saber, assim, o que me esperava em Santos. Eu sempre trabalhei naquele chamado subemprego, sabe? Sim. Todo mundo, né, posto de gasolina, o que o pessoal chama de subemprego. Trabalhei na feira, trabalhei de ajudante geral. E aí, nisso eu fui trabalhando em projetos voluntários. A gente abriu com alguns amigos, inclusive tem uma amiga aqui que trabalhou junto também. Na Nigéria, no Senegal, no Sertão. E trabalhando ali no chamado subemprego. Aí depois virei gestor, fiz faculdade de marketing. Fui fazendo tudo ao mesmo tempo, estudando, ajudando pessoas. Né? Eu falo que tem que ter um coração voluntário e uma mente colaborativa para poder evoluir como gente, para crescer na vida. Então a gente sempre seguiu nessa proposta. E foi muito interessante quando eu conheci a Déia, a gente se conheceu através do projeto social.
E Pelo Facebook. pelo Facebook, que hoje é uma das melhores fontes de renda que a gente tem. Graças a Deus ao Zuckerberg, assim, ajuda muito aí na nossa vida. E quando eu olhei pra Déia, ela foi me falando de assoalho pélvico, ginástica íntima. E isso você já dominava nessa época. Já, porque era a minha formação, a minha especialização, né? Fiz fisioterapia, me especializei em saúde da mulher, assoalho pélvico, disfunções sexuais. Só que eu já tinha parado de trabalhar nessa área. Então, eu era funcionária pública, eu era pregoeira, trabalhava com licitações nessa época. Só que a gente sempre foi de papear muito e conversar muito. Então, a gente conversava muito sobre sexualidade. E eu trazia para o Já uma série de questões e novidades sobre Mas o isso, corpo. vocês já estavam juntos? Já estávamos juntos, a gente já se conhecia, já vinha para Santos. Até quando a gente se casou, a gente ainda estava nessa condição. E o Jal ali tentando, né? Não, você precisa fazer vídeo, você precisa fazer um trabalho na internet. E eu falei, não dá, eu não levo jeito para isso. Então, o nosso trabalho ele só aconteceu, e foi de uma maneira muito despretensiosa, quando o Jal resolveu postar naquele canal dele um vídeo nosso, que a gente tinha gravado há uns anos atrás. Ele achou que o canal fosse virar com entrevista com o Dilcinho, nada. E aí ele pegou um vídeo nosso, de uns anos atrás, que a gente estava falando sobre o que muda no sexo depois de 4 anos de casado. Foi um vídeo que a gente tinha gravado depois de 4 anos de casado. E esse vídeo a gente gravou sem intenção nenhuma de ter canal. Era Batendo um vídeo papo na praia, pra gente. Ali. caminhando ali no Guarujá. Que foi a sua ideia. Eu falei, cara, a nossa conversa é tão legal, vamos gravar isso aqui e postar pra alguns amigos. Mas não tinha Postava. ideia de ter um... A gente postava canal. no canal pessoal, até porque Perfil era do uma Facebook. época que eu estava passando por uma depressão. Então a gente gravava vídeo, postava no nosso perfil pessoal e batia papo ali com a família, entendeu? Com os amigos, porque eu não queria sair tanto. E nesse dia, depois de alguns anos, ele resolveu repostar esses vídeos no canal dele. E aí ele repostou esse vídeo e o negócio estourou de uma maneira que a gente não imaginava. Eu tinha 3 mil seguidores lá nessa página, perfil. E em um dia tinha 10 mil e 100 mil visualizações o vídeo. Em um dia. Eu falei, cara, que louco isso aqui. Vou postar mais um vídeo. O volume de compartilhamento foi significativo. Foi gigante. Eu falei, pô, na época não era como hoje, que você posta um stories com a musiquinha e entrega um monte. Na época era muito difícil você criar conteúdo assim que engajasse, que viralizasse. Mas você acha que a temática foi uma temática que toca muito a vida das pessoas? Eu acredito que até hoje, eu falo que existe uma magia entre Déia e Jal, assim, que é casal trocando ideia, batendo papo. A gente jogar na mesa as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações e conversar, se olhar. Sabe, vamos falar que é difícil, que não é fácil e que a gente tem problemas na sexualidade, no relacionamento e que a gente pode melhorar isso através da nossa intimidade, da nossa conversa. Isso chamou a atenção de algumas pessoas. Porque como que é na internet? É só palhaçada, entretenimento em relação a sexo, em relação a casamento. Todo mundo zoa com casamento, com sexo. Ninguém leva muito a Ou sério. então é perfeito demais. Ou é perfeito demais. Nossa, o casamento... O super-herói, né? Te gera uma frustração de ver aquilo na internet. Exato, o super-herói. Por muito tempo, em algum tempo, eu via que muita gente olhava a gente como um super-herói. E a vida vai dando ensinamentos pra gente, né? A gente vai sofrendo com a vida também. Só que a gente sofre e faz disso algo melhor. A gente evolui, a gente amadurece, a gente cresce. Então a gente sempre vai passando para quem segue a gente, hoje aí os mais de 2,5 milhões de seguidores, todas as questões que a gente vem tendo no momento. Ó, estamos bem pra caramba, tá tudo certo por aqui. Às vezes a gente está vivendo uma situação que a gente não entende muito bem, a gente espera aquela situação passar. Como casal. Como casal. No relacionamento mesmo. No relacionamento. Ou na individualidade. A gente espera, pô, o que é isso que está acontecendo? Aí, quando a gente entende, quando aquilo já virou algo que Tá a bem gente resolvido. assimilou, aí a gente fala a respeito. E aí vocês trazem também o que isso significou do ponto de vista de aprendizado. Tudo, tudo. O quanto a gente sofreu, o quanto melhorou, como que estava antes, o que aquilo trouxe de bom.
Então, o legal do canal é que a gente tá constante, é muito dinâmico, porque o relacionamento é dinâmico. Vocês sabem disso. As pessoas têm Como? que ser. Vocês Não é lidam não? todo dia com sensações, emoções, com projetos novos, com coisas novas para fazer, onde vocês têm que tomar decisões. E essas decisões, às vezes, elas mexem em pontos que você, como indivíduo, ainda não tratou direito. Nem ela tratou direito. E aí vocês começam a chocar. E aí demora um pouco, fica ali, sabe, tretando ali até achar uma solução que um não agrida tanto o outro. E vocês comecem a fazer novos acordos. Todo mundo precisa fazer novos acordos, né? Você não tá casado mais com ela, né? São 10 anos, 8 São anos. 10 anos. 10 anos, ela não é mais a mesma mulher, nem você mais o mesmo homem. É uma constante transformação, né? E uma constante adaptação do relacionamento, né? Exato. E isso vai acontecendo aqui. Agora você perguntou lá atrás, qual foi o que mais chamou a atenção? Eu acredito que entrar na linha de sexualidade é muito importante, porque a gente é cheio de bloqueio, é cheio de tabu, através da cultura, através da religião, através de uma sociedade que ainda é patriarcal, machista. Quando eu falo machista, não é só homem, existem mulheres machistas também. E a gente sentiu, quando a gente foi falando de sexualidade abertamente, o quanto as pessoas aderiram a isso. O quanto mulheres falam, pô, eu posso falar sobre libido, eu posso falar sobre desejo, eu posso falar que às vezes eu tenho atração por outro e como que eu lido por essa atração por outro. Pô, eu não consigo gozar e eu sempre fingi, e agora eu tenho que falar pro meu marido que eu não gozo e talvez eu consiga gozar. Então, assim, a gente foi colocando perguntas e situações nossas na mesa, dificuldades nossas, e trazendo também as informações, né? A gente recebe mais de 3.000 mensagens ali no direct, e para mim é a Por minha... mês, Não, por dia. por dia. Entre Facebook e Instagram. Então, para mim, a minha faculdade já É protegi, absurdo. já protegi a Deia disso, porque ela não consegue Não. acompanhar. Não Eu consegue. acompanhava começo, a lá. princípio, no começo. Mas hoje eu não consigo. Então, hoje eu foco, assim, nas pessoas mais próximas a gente, as alunas, né? Mas o Jal que fica ali direto, e aí ele vai trazendo as principais questões pra gente. A gente dá palestra, a gente palestrou para a Ola, para a Juntex, para a Rect, né? E para algumas empresas do ramo de sexualidade e tal. E a gente leva a nossa caixinha para as pessoas, para criar uma dinâmica. Sabe aquela caixinha de pergunta? E as perguntas, elas vão... São perguntas que tem aqui da galera que trabalha com você. São questões que ele tem, que ela tem, que todo mundo tem. E que às vezes as pessoas não conseguem ter ninguém na própria empresa ou no próprio meio, ou não consegue falar nem com o próprio parceiro daquelas questões. E ela vem para a Dejal e elas abrem, pô, traí, fui traído, tenho dificuldade com sexo anal, tenho dificuldade com sexo oral, Não amo mais. não amo mais. Então as pessoas abrem Impressionante. a intimidade máxima, é a intimidade máxima. E aí a gente acolhe, não julga e tenta ajudar de uma forma Eu acho que coerente. foi exatamente isso que o Jal falou. Todo mundo tem ali uma pedrinha no sapato. Às vezes você não entende o que é, você não consegue dar nome, mas a gente percebeu que as pessoas tinham um incômodo que elas não tinham nem coragem de verbalizar. Às vezes elas nem formulam a pergunta mentalmente. Consegue entender não o que é esse consegue. incômodo, né? A pessoa sente falta de algo, tem algo que incomoda, mas ela não sabe o que é. E aí, de repente, essas pessoas viram a gente falando o que era. Aí as pessoas foram chegando, cara, é isso. E aí gera Sempre conexão. quis saber. Então, e como foi, como o Jal falou, com esse acolhimento, sem palhaçada, sem querer ficar imitando na internet e sem prometer nenhuma perfeição. Aliás, sem promessa nenhuma, né? Uhum. Que é o que a gente fala. Não existe garantia. Relacionamento não tem garantia. As pessoas ficam frustradas quando a gente fala isso, mas é real, não tem garantia. Não tem método. E isso é muito interessante. Quando as pessoas confiam na gente e a gente tenta achar soluções, porque tem algumas coisas que vocês sabem, que estão assistindo aqui o podcast, vocês dois sabem, que a saúde vai mudando. E a gente, às vezes, não olha para a saúde íntima. Eu fui descobrir isso depois do canal também. Depois de fazer o conteúdo. Você teve que envelhecer para descobrir eu isso, tive que amor. envelhecer também para descobrir isso. Que você precisa cuidar da sua saúde íntima. Que às vezes tem pessoas que não têm higiene íntima. E que às vezes o cara não vai fazer um exame para entender por que ele não
não Não tem tem a mesma ereção completa, não performance, tem a né? mesma performance. Por que a mulher também não tem orgasmo? Porque ela não se conhece. As questões de ansiedade. Então a gente vai entendendo que são pontos que as pessoas sempre vão pegando, são pontos importantes e fundamentais para que você tenha prazer, para que você tenha alegria, né? Porque é uma necessidade básica. E você faz o quê? Você vai cuidando das finanças, da empresa, dos negócios e tudo. E isso vai sempre deixando em segundo plano ou varre para debaixo do tapete, porque às vezes foram questões tão profundas para você na juventude, às vezes quando era criança, na adolescência e às vezes em relacionamentos abusivos. E aí você não quer tocar nisso, porque, cara, eu vou mexer nisso, e você fica ali carregando uma coisa que você não precisa mais carregar, infeliz, triste, e aí a gente vê lá, eu fico, até hoje, eu fico pensando, cara, como que uma mulher não consegue ter orgasmo? Como é que a mulher deita com um cara há 10 anos, 15 anos, 20 anos e não goza? No começo, ele ficava assim, ele falava, não é É possível. inadmissível. Não é possível. É E eu inadmissível. falava, é possível. É muito 80 mais comum do que você imagina. 80% das vezes que uma mulher vai pra cama com um homem, ela não goza. É muito alto esse número pra mim, E porque quando eu expliquei pra ele que muitas mulheres, não só isso, mas muitas mulheres iam pra cama sem vontade nenhuma de fazer sexo. Por obrigação. Foi o nosso segundo vídeo que bombou. É uma realidade triste, cruel, é absurdo pra hoje, mas é uma E realidade. como que é, por exemplo, para o homem que acompanha o canal de vocês, todo o material que vocês colocam hoje disponível, lidar com essa temática? Porque, assim, existe uma identificação natural da mulher para isso. isso, né? Inclusive Tipo o assim, canal é ela tem várias 82% é mulher. 82% da mulher. E aí elas veem, por exemplo, o homem também assumindo e falando ativamente sobre esses assuntos. Como é, que tipo de feedback você recebe, como é isso tudo? É Hoje, lindo, hein? é lindo. É Hoje lindo. o homem que chega lá no nosso canal, que é aquele cara que... O cara que chega no nosso canal é o cara que ele não tem habilidades nenhuma e ferramentas nenhuma para lidar com a mulher, ele é muito seguro, é real. E aquele cara que tá num casamento que ele quer salvar o casamento. Ele quer achar soluções para o casamento. Então ele encontra e quer melhorar a saúde íntima também, ejaculação precoce, essas disfunções. Então ele encontra na gente ali um acolhimento, um lugar seguro, né? E não, eu falo, infelizmente, deveria ser para todo mundo o nosso canal, mas muitos homens não vão conseguir entender o que a gente está querendo dizer. Por quê? Porque vem sendo construído de uma forma em que o homem, na maioria das vezes, é muito beneficiado em relação à sexualidade e a relacionamento. Por exemplo, a gente foi muito criado, a nossa mãe cria assim, café da manhã na mesa, almoço e janta. A gente é sempre servido. A gente tem dificuldade de servir no dia a dia a mulher, porque a gente tem outros compromissos e tá tudo bem. Só que quando se fala em dividir, muitos homens ainda têm essa dificuldade, e não é nem por mal às vezes, é porque também não desenvolveu um repertório na criação. E aí isso às vezes interfere na cama, porque o cara fica muito mal acostumado, ele não tem ferramentas para guiar uma mulher na hora H, ele não sabe dar estímulo. Ele é levado pela ereção dele, pelo tesão, pela força do pênis. Aí o que que acontece? A mulher é muito diferente. Então nosso trabalho hoje é mostrar essa diferença do tempo de excitação da mulher, que é grande e que não tem nada de errado nisso, porque eu fico até com pena de algumas mulheres que falam, não, mas eu demoro muito, a culpa é minha. Eu falei, não, a culpa não é sua. Deus te criou com um tempo de excitação. E criou o homem com um tempo de excitação rápida. Mas ele criou o comportamento e o relacionamento para que o homem aproveite, pilote esse avião, né? E entre dentro desse tempo de excitação e melhore essa condição. Para uma mulher chegar ao orgasmo, para uma mulher ter muito mais prazer, e eu falo que o prazer não tem limite. A gente transa mal, fode mal, porque a gente se explora mal. A gente é levado, como eu falei antes, pela nossa excitação, pela cabeça, pela glande. Né? A gente fica ali todo ereto, não consegue lidar com isso, não consegue ter um controle, porque ninguém ensinou a controlar também. E é possível fazer essa leitura, ou seja, o homem perspicaz nesse aspecto, ele consegue enxergar como é que tá todo esse momento da mulher, se ela tá bem naquele dia, se ela não tá, e também achar ali ou aprender, desenvolver artifícios para poder conseguir fazer com que essa relação fique melhor, né, nos momentos que Sim. são menos propícios, talvez.
As mulheres sentem que o homem tem essa dificuldade de fazer essa leitura de... Ele não consegue? Elas sentem demais. O que a gente percebe é, elas sentem, só que elas transformam isso não numa coisa assim, poxa, ele não tem, ele não sabe. Ela sente, ela fica com raiva e ela fala mal dele. Então as mulheres acabam falando mal dos homens Ai, por esse comportamento. Tá vendo? Você não fala mal de mim, não, né? Eu não falo de você. A Mas gente elas não conversa. falam na cara. Poxa, aí você fica. Olha complica meu só, lado. vamos lá. Esse é um assunto legal. O que acontece? Esse A é um ponto mulher, muito interessante. ela não compreende esse comportamento masculino. Às vezes, esse comportamento masculino, ele é por falta de educação básica. Às vezes, ele é fruto da criação que ele teve. Alguns homens querem mudar isso. Quando tem a oportunidade, quando chega o conhecimento até eles, eles falam, opa, que legal. Outros não querem. Esses que não querem, cara, a mulher tem que aprender a identificar e vazar. Certo? Então, a mulher identifica esse homem. O problema é que muitas mulheres, elas não identificam em si próprias o que falta. Ela não sabe que ela precisa de mais tempo de estímulo. Ela fica, como o Jal falou, eu demoro. Ela fica se culpando, ela fica se enchendo de problemas que, na verdade, ela não tem. Que é só uma questão de conhecimento, educação sexual. Eu acho que ela tem que se conhecer e conhecer o parceiro. Passar E adiante. uma coisa que muita gente eu vejo que espera, isso na vida no geral, que os outros saibam o que você quer. E às vezes você precisa falar o que você quer para que a pessoa tenha consciência sobre aquilo. Uma vez que porque às vezes é inconsciente. Perfeito, Fernanda. E aí quando a pessoa tem consciência e não faz, aí eu vejo que a pessoa de fato não quer. Simples Então assim. é o trabalhar a consciência, tanto da mulher como do homem. O óbvio precisa ser falado. Sim. E aí a gente romantiza, aí entra no romance que os homens odeiam romance e as mulheres amam romance, na maioria dos casos, né? Não dá pra generalizar. Mas assim, é onde romantiza, que parece que o homem tem que adivinhar sempre o que a mulher tá querendo. Só que a gente tá, cara, imagine, você tá, é boleto, é conta, é funcionário, é colaborador, é os negócios, é manter a família, é filho, assim como a mulher também tem. Então assim, o óbvio precisa ser falado. E o homem é muito racional em relação a isso. E as mulheres têm uma dificuldade, às vezes, de como falar. Então ela fala assim, Quero mais atenção. eu quero mais atenção. Mas peraí, mas que atenção? Pro homem tem que desenhar. Tipo, eu quero sair, passear com você, sentar no meio fio, escutar uma música com você, tomar um banho, só nós dois. Qual é o tipo? Então, Precisa ser mais claro para o homem poder identificar. Às Muito vezes ele mais não consegue claro. identificar. Desenhar para os homens. ó, aí ela já vai desenhando, tem que desenhar. Não é que tem que desenhar, tem que, é assim, existe um comportamento repetido desde da criação dos nossos bisavós, avós, pais, que é esse de adivinhação, e isso precisa acabar. Ele tem que, Ele tem que se saber. ele me ama, ele tem que saber o que eu quero. Ele tá comigo há 10 anos, como ele não que ele sabe? Então, eu acho que toda pessoa, não só as mulheres, a gente tem que entender que somos diferentes. Ninguém vai saber o que você está pensando e ninguém é obrigado a saber o que você está desejando. Essa comunicação óbvia, ela precisa existir. Você não vai ficar mendigando um afeto que não existe. Eu quero que você me ame. Agora, poxa, eu quero que você me abrace, eu sinto falta do seu beijo, eu quero passear com você. Você tem que falar, até porque aquela pessoa tem que pensar se ela tem condição de te dar aquilo. Quer ver um exemplo prático? Eu quero carinho. Tá, falou pra mim, eu quero carinho. Ela falou, mas que carinho? Qual é o carinho? Porque eu sou carinhoso. Pô, eu vou lá na padaria, compro o pão, preparo o café, Isso não é carinho? Não. Pra ela não é tão importante. Ela quer que deitar no colo e que eu faça um cafuné na cabeça. Esse é o carinho. Esse é o chamego, Esse esse é o é o chamego. carinho. Então, beleza, é esse o carinho que ela quer. Ela me disse o que ela quer. Então fica muito mais fácil de eu entender. Agora eu quero carinho, eu quero atenção. Defina. Defina. Vamos, pô, não dá pra conversar, não dá pra ter mais meia dúzia de palavras? Mas, por exemplo, no caso do homem, né? Não fica um pouco cansativo para a mulher sempre ter que ficar lembrando esses elementos? Como que o homem pode virar esse jogo para não ficar dependente? Porque é uma coisa assim, você falou uma vez, aí se você é um homem consciente, você vai fazer o que depois? Você vai ficar mais atento às necessidades dela Boa e pergunta. vai identificar os momentos que, poxa, naquele momento lá ela estava daquele jeito porque ela estava assim, e aí agora no outro momento, acho que ela precisa disso de novo. Não ela precisar o tempo todo ficar Lembrar. falando a mesma coisa. Boa pergunta. Lembra o que a gente falou lá no começo, que o casal, ela não é a mesma mulher de 10 anos atrás, nem você é o mesmo homem. Isso vai acontecendo de uma maneira natural, não é para ser uma coisa chata nem pesada.
Isso vai acontecendo naturalmente com a transformação que vocês têm no dia a dia. E a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, uma pessoa, vou dar o exemplo, tá? A mulher, ela tá num momento de frustração que talvez não seja na relação e ela começa a cobrar, a cobrar, a cobrar e ela quer se saciar e ela começa a cobrar do parceiro que ele que ele preencha isso nela. E às vezes ela tem uma frustração que é de outra coisa, uma área profissional. E o parceiro pode achar que o problema tá nele, e não tá nele. Nunca consigo, nunca tá satisfeita. Por isso que a gente tem que entender que existem dois indivíduos na relação. Nem tudo é problema de relacionamento. E como é que eu sei, ideia? Nós precisamos ter bom senso, olhar pra gente, Cara. olhar pro outro. É uma constante. Olha, relacionamento é uma dinâmica. Relacionamento é um universo acontecendo aqui. Relacionamento é um lugar que você olha para você olha para o outro, para vocês dois, e isso não precisa ser algo cansativo nem pesado. Isso pode ser uma evolução, é para ser uma evolução natural do ser humano. Então você vai se percebendo com a outra pessoa quando? Quando é uma relação saudável, quando existe uma reciprocidade. Por quê? Porque hoje o que a gente percebe é que no meio do caminho os maiores problemas de relacionamento é que aquele casal não devia estar junto. Olha que tristeza. A Déia falou uma pancada aqui. Quando você melhora como indivíduo, você melhora dentro do relacionamento. Como você melhora como mulher, evolui como mulher, tem repertório para evoluir como gente, você melhora dentro do relacionamento. O homem é a mesma coisa. Você perguntou, para o homem, para a mulher não ter que ficar, né, desenhando, guiando para o homem, o que o homem pode fazer? Acho que a primeira coisa é entender qual é a missão, o propósito que vocês dois têm junto e ter uma coisa chamada interesse pela parceira. Querer ouvir a parceira, emprestar um pouquinho mais de ouvido. A gente tem dificuldade de acessar o mundo da parceira. A gente vive muito o nosso mundo. Nosso mundo realmente também é muito dinâmico e às vezes a gente quer compartilhar as coisas com alguns amigos. A gente gosta do mundo que a gente cria, nós homens. A gente tende a gostar do mundo que a gente cria, a gente quer dividir isso. E às vezes a gente esquece, acha que o mundo da mulher, que é diferente, porque lembra que a Déia falou? São indivíduos diferentes. São histórias diferentes que estão construindo uma relação. Mas você tem uma história diferente e ela tem uma história diferente. A relação é a que vocês estão construindo, ela é zerada e vocês vão fazendo aqui a sua torre. Beleza? Então, quando você se interessa pelo mundo da mulher, qual é o mundo da mulher? Não importa qual é o tipo de vida que ela tem. Mas quando você se interessa, para ouvir ela, olhar nos olhos dela, perceber a boca dela mexendo, a libido vem, a relação fica interessante e as coisas começam a fluir. Porque você tem interesse e ela sente, ela sabe que você tá ali, 100% presente. Então, assim, tenha um interesse genuíno pela história da vida. Não só pela relação, sabe? A relação vocês estão construindo. Você pega daqui e coloca nessa relação, ela pega daqui e coloca nessa relação. Mas ela é um indivíduo e que precisa de atenção. E quando você não dá essa atenção, ela vai buscar essa atenção em outro lugar. Às vezes com a amiga, às vezes com a mãe, você vai ter, às vezes com o filho, às vezes com um amante. Então, assim, as pessoas vão buscar atenção porque não tem atenção. Entende? Quando você começa a se interessar pelo mundo, pela vida, por mais que seja muito mais simples que a sua, que não seja tão interessante, talvez você extraia desse mundo mais simples que seja, ou que seja melhor, e coloque aqui nessa relação coisas maravilhosas e poderosas que vocês podem construir juntos. Agora, uma coisa que é muito importante. O Jal tá dando o ponto de vista dele como homem. Isso não é regra, mas o que a gente percebe, na maioria das vezes, é exatamente isso. É a mulher se queixando da falta de interesse do homem e o homem demonstrando que não consegue se interessar pela vida da mulher. Isso não é regra. Pode acontecer o oposto, pode ser diferente. Agora, Perfeito. pela quantidade de mensagem que a gente recebe por dia, o que a gente mais percebe é isso. Mas por quê? O homem se sente diferente? Os mundos são Os diferentes? mundos são diferentes desde sempre. Uhum. Quando a gente vem com esse papo de sociedade patriarcal, não é papo, é uma realidade. O mundo, ele sempre pareceu mais interessante para o homem. Por exemplo, quantas vezes um homem é estimulado sexualmente num dia? Várias vezes. E uma mulher?
Nem tanto, a não ser que essa mulher já tenha uma libido lá em cima, seja uma mulher diferenciada. Então, a gente percebe que a mulher parece que ela precisa acelerar, ela precisa aumentar essa velocidade e muitas vezes o homem precisa diminuir. A gente percebe isso não só na resposta sexual, no interesse sexual, mas muitas vezes no dia a dia. Realmente, agora a gente vem trazendo uma mulher que ela vem com um olhar mais para o mundo. Só que quando ela vem com um olhar mais para o mundo e sai um pouco de casa, ela começa a se culpar muitas vezes por isso e ela começa a não conseguir olhar para ela. O cara, ele faz isso naturalmente. Ele faz isso desde sempre. Ele foi criado fazendo isso. Ele tem um contato com o pênis dele, de segurar, de balançar, desde que Normal. Quantas vezes menino. por dia? E esse lance da ativação sexual, né? A gente passa um vento, tu já tá com a libido, já tá excitado, com nada, na natureza. A mulher já não tem esse mesmo processo. Por isso que eu falei do tempo de estação que a gente precisa trabalhar. Ah, mas eu já namorei meninas que não é assim. Por quê? Porque tem adrenalina, porque tem paixão. Quando isso tudo tá envolvido, as coisas acontecem natural. Mas quando isso acaba, e vai acabar para todo mundo, se precisa ter uma entrega diferente, um interesse diferente, uma consistência, entender a natureza feminina e a masculina. Vocês têm filhos? Temos. Quantos anos? Explica a história. Explica a história da idade. Ele não pode ter filhos, mas ele tem 3 filhos. Começa por aí. São 2 adotivos do primeiro casamento dele. Que legal, parabéns. Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento que ele também adotou. Então, Legal, cara, parabéns. então são 3 filhos no total. Então, o rapaz vai fazer 19, a Gi tem 18 e a Camila, que é a nossa, vai fazer 15. Lá em casa é assim, tem o Rafa de 19, que é do meu primeiro casamento, e a Ju de 15, que é do primeiro casamento dele. Uhum. E o que acontece? Você, quando experimentou a maternidade, como sua vida mudou? Por exemplo, como era a sua vida antes e como ela ficou depois em relação à sua rotina? É enlouquecedora a diferença, porque você deixa de ser a pessoa e vira mãe, né? Então, isso até na própria recepção que você tem quando você recebe alguém para conhecer o seu filho, eu era a mãe da Camila. Então, até esses dias, um rapaz aqui do nosso time foi ser pai, ele ia para a maternidade no dia seguinte. Eu falei, nunca esqueça de dar atenção para sua esposa, porque ninguém vai dar. E você vai ter que ser quem vai dar para ela essa atenção. Eu falo que esse é o momento mais difícil da vida de uma mulher. Uma mulher nunca experimenta tanta solidão quanto no momento que o filho dela nasce. Por quê? Ela some. Isso é um assunto para outro podcast. E aí, o que acontece? Você se transformou no pai dos seus filhos? Não, você virou pai, aprendeu a paternidade, mas é muito mais fácil para o homem manter a identidade dele, manter a vida social dele. A rotina rotina. muda pouco, né? Claro Certo. que, obviamente, você tem uma mudança da rotina, mas não se compara com a mudança da rotina da mulher. Isso. As emoções variam muito de mulher para mulher, mas a grande parte das mulheres tem as emoções embaralhadas, aí ela vai achar um lugar para meio que descontar essas... A gente não desconta nada. Pera aqui, volta aqui, Fernanda. Vamos lá, vamos Anos conversar depois. aqui. Tira o microfone dele. Vamos sair da mesa, vamos deixar ela assim. 4 anos acabou. depois, tá? 4 anos depois, como é que estava a sua vida? Tendo que trabalhar, estudar, cuidar de filho, né? Toda a dedicação, quando o filho tá doente, não existe mais só a Fernanda. Até mesmo quando a Camila tava com 4 anos, a gente começou a ficar junto, mas mesmo assim, com quem eu vou deixar a minha filha para que eu possa sair? Então é uma relação que vai estar sempre, ela é a prioridade e para que eu consiga ter a minha vida, eu vou depender de outras pessoas. Fato. Vamos lá, você se interessava por mais coisas antes de ser mãe? O que você Sim. gostava de fazer? O que você queria fazer? Quais eram seus planos? Sim, e depois que você é mãe, você vai pensar onde eu vou com meu filho, onde que eu posso... O que você vai fazer, O que né? que eu vou como fazer que ele vai se ser bom? encaixa, ou Isso, como eu me sim. encaixo como mãe no mundo do meu filho. Uhum. Como que eu posso viver sendo mãe no mundo de hoje? Então, por aí, você já percebe que o mundo da mulher que se torna mãe, ele se torna mais restrito. Ele se torna mais fechado. Quando você tem um tempo livre seu, o que você vai fazer? Você não tem que trabalhar, não tem que estudar, você não tem um compromisso. O que você vai fazer? Arrumar alguma coisa para fazer com o filho. E se Mas você isso eu já sair... mudei. E se você sair e fizer uma coisa pra você, tipo, cara, vou fazer nada, hoje eu vou pra praia pegar sol sozinha. Você sente culpa.
Você tá entendendo que é uma história muito longa do porquê Aí que você o pode homem... falar, mas você não precisa sentir culpa, porque a Mas gente não tá adianta. organizando. Mas assim, adianta. É aí que a gente fala que tem que evoluir como indivíduo. Sabe? Você tem que evoluir como indivíduo. Ter Por isso a gente ferramentas, trabalha muito junto. ter ferramentas para mudar. Quer ver uma coisa que ferra depois dos filhos e os casais não conseguem sair? Eles ficam ali em água parada, que eles ficam muito família e pouco íntimo sexualmente falando. É a mãe, você falou, agora eu sou a mãe, me olho como a mãe. Só que você é uma mulher, você é a mulher dele e ele é o seu homem. Só que quando vira mãe, cara, parece que o marido, pode falar. Mas o marido também perde o interesse, nesse caso. Então, é isso que eu tô te falando. E aí a mulher, ela veste a capa de mãe, não sai Entendi. mais dali, e aí o cara já não tem mais a mesma Interesse, atração, cara. o mesmo Eu acho interesse. que a palavra é interesse. Não é nem Porque a só gente atração, deixa é de ser interesse mesmo. interessante. A gente deixa de ser Porque interessante. você tá cansada, você tá Você cuidando perde do filho, sua você tá identidade. sujo de repente, porque o bebê te Sim, sujou. Mas a gente É precisa normal. sair disso, né? Só Em que a algum gente momento- precisa sair. E aí, como é que eu vou me tornar interessante? Como é que eu vou ser interessante depois de ter tido 4 filhos? Como é que eu vou ser interessante depois de 20 anos de casada? É impossível? Cara, se isso for impossível, eu não devia estar aqui falando, a gente não devia estar aqui casado, porque eu acredito que é possível. É isso que eu quero pra mim. Eu quero estar apaixonada daqui a 20 anos. Eu quero ser interessante daqui a 20 anos. Eu quero ser ainda mais interessante. Mas o homem ele tem menos interesse de ser interessante do que a mulher. E aí? Puta pergunta, hein? É, pegou, hein? Não, eu acredito que eu Não vou. pode ser generalizado, né? Não, não pode. Eu vou voltar na questão de interesse, né? Quando você tem um interesse genuíno, quando você gosta da pessoa, ela é sua pessoa no mundo, você continua sendo interessante. Eu quero surpreender a Déia depois de muitos anos. Eu quero continuar sendo interessante pra ela. Eu vejo que tem pontos na intelectualidade dela que eu ainda não alcancei. E não é que eu tenha que provar, mas eu quero ver ela. Nossa, que legal. Você entende? Tipo assim, eu quero surpreender a minha mulher de alguma forma. Porque eu tenho interesse nela, eu tenho um propósito junto com ela. E isso faz com que eu olhe pra isso. Que nem a gente já passou por mazelas, não há muito tempo, por situações de dificuldades de saúde. E eu não deixei de amar, não deixei de ter o interesse, entende? E não deixei de querer melhorar pra ela. Então, assim, porque eu fui amadurecendo. Existe uma coisa que a gente dessa geração esquece. E eu quero deixar isso registrado. Essa geração de homens tem dificuldade de amadurecer. Isso é real. Tem dificuldade de amadurecer como homem, entender o seu propósito como um homem que gosta de uma mulher, como um pai e como um cara que quer deixar um legado para a sociedade. Tem dificuldade de amadurecer, escolhem o entretenimento, as farras, as coisas mais fáceis e esquece de seguir um propósito. Mas aí como que é pra mulher lidar com esse tipo de homem que tem dificuldade, com essa geração, vamos Ó, colocar assim? acho que caiu uma ficha aqui. Eu acho que o homem, ele sabe, ele tem a percepção já, ou já tá claro para ele que ele tem uma vantagem. Ele tem uma vantagem na vida. Então ele se acomoda um pouquinho mais. Por quê? Boa. E quando eu perguntei, eu pensei exatamente nisso. Sabe? Porque imagina, ele se separando, o homem com 50, a mulher com 50, todo mundo olha o cara com 50, pô, o cara que vai começar a vida, o coroão, e a mulher, todo mundo olha meio que com pena daquela mulher, que não sei o quê. Então o homem, é horrível isso, mas assim, parece que o homem tem uma vantagem, e essa vantagem, ela tá embutida ali no que ele é. Uma vez a gente viu um cara, que eu não me lembro o nome dele, falando sobre o valor de mercado do homem e da mulher. Eu não lembro quem era esse sujeito. Só Era uma que, tipo, mulher, né? era No uma TikTok, mulher, era uma mulher no TikTok falando sobre o valor de É mercado um do homem e estudo da de um mulher. americano. Então, assim, só por ser homem, o valor de mercado dele já é maior. Não, e o valor de mercado da mulher muda. Com 20 anos, ela tem um valor no mercado surreal. Depois Com 30 despenca. vai diminuindo, com 40 vai diminuindo. E Quando o ela homem se não. torna mãe, despenca. Eu atendi há um tempo atrás um casal nessa mesma pegada, queria separar. E aí eu converso só com um, depois converso só com o outro. E eu conversando com um cara, ele 52 anos, eu falei, cara, eu não consigo extrair a alegria da minha mulher, não consigo ver a alegria, a vida tá chata, não consigo ter meu espaço, meu tempo. E eu me vejo tão bem, eu gosto do samba, eu gosto da noite.
e queria ficar mais tempo, e aí não consigo ficar mais tempo porque quer ir embora logo. E eu tô com um dinheirinho, e eu acho que eu acredito que com 52 anos eu consiga ter mais prazer e curtir um pouco mais a vida, né? Porque é difícil. O cara com 52 anos, saudável e com uma condição financeira legal, ele tem essas Ele oportunidades. tá bem no mercado Ele lá tá da bem moça no do mercado, TikTok. ele sabe disso. Já tá claro pra ele, ele vê vários amigos vivendo assim. Mas eu penso em amadurecimento, eu penso em interesse, eu penso em propósito. Será que, beleza, ele vai ser mais alegre, mais feliz? Mas o que é que ele vai deixar de legado? O que é que ele vai entregar? Entendi. E por quanto tempo E por ele quanto vai tempo tá isso vai mais durar? alegre Porque e já feliz? ele vai entrar numa solidão ferrada, porque isso acontece. Uhum. Entende? Vai chegar nos 60 e aí? Não tem cadê? Pô, aquela pessoa que tava companheira comigo, a de minha vida. parceria. Então, assim, quem é minha pessoa no mundo? Então, assim, o cara quer aproveitar ali, não consegue sair de um lugar que eles não conseguiram lidar, os casais travaram, estão encavalados ali, se perderam no processo do automático da vida, né? De não buscar repertório individual, de não construir uma relação prazerosa, de não ter uma rotina que saudável. Você vê, gente falou de maternidade. Se vocês não tiverem, pelo menos uma vez na semana, um tempo para se olhar como um homem e mulher, daqui a pouco não se vê mais como uma mulher. E aí o que que acontece? Trabalhando junto, então. E pior ainda, no nosso caso é pior ainda. Pô, E chegamos num ponto no nosso caso é onde pior os ainda. negócios se misturam com tudo. É bem pior no nosso caso, porque assim, cara, eu e a Dé sofremos muito com O isso. nosso negócio é a nossa relação, de alguma forma. E a gente tem Pois que... é, né? Vocês já pensaram muito nisso, né? Já. Na verdade, a gente discute isso o tempo todo e isso afeta a gente de alguma forma. Já falei pra ele 20 vezes. É uma Acabou, pressão. vamos separar. Trabalho é trabalho e a nossa relação é a nossa relação. Não adianta, porque Não não tem como. tem E como. mais do que a gente que trabalha com contabilidade, com eventos, vocês trabalham falando sobre relacionamento, né? Então é mais complexo para vocês ainda do que é pra gente. E a Exa- gente trabalha muitas vezes falando da nossa relação e do momento que a gente está vivendo. A gente está fazendo uma live, a gente está se relacionando. A gente está preparando um vídeo, a gente está se relacionando. A gente está elaborando um conteúdo, a gente está se relacionando, porque a gente está discutindo aquele conteúdo. Como a gente faz em casa, no nosso Bem louco, né? jantar. Se tivesse Mas- um Big Brother de 10 já, seria da hora. Mas essa exposição muitas vezes não é difícil de lidar com tudo isso, ou vocês já acostumaram com tudo isso? Olha, eu acostumei, mas lembra que a gente falou que de vez em quando surge alguma novidade, alguma coisa difícil? Você não expõe naquele momento, né? Não. Ou então aquilo acaba transparecendo. As pessoas olham e falam, poxa, Não tá bem, né? não estão bem hoje, As ou pessoas alguma coisa comentam isso. aconteceu. Então, se a gente não estiver bem por algum motivo, as pessoas percebem, falam, e a gente fala, não, foi uma semana difícil, não tô legal, a ideia não tá legal. Ou então a gente simplesmente não faz live. Se a gente não estiver bem como casal, não tem condição de fazer uma live. Aqui é engraçado que tem algumas pessoas que trabalham há muito mais tempo com a gente e conhecem a gente do jeito que ele chega, a forma que ele chega, como ele dá bom dia, ou que eu chego, também fala, ih! Porque quem conhece e acompanha no caso A de energia, vocês, né? que é tudo em rede social, né? Mesmo assim passa, porque é conexão, é a Energia. forma que se olha, é a forma que conversa, é admiração no olhar. Eu acho que é tudo isso que a gente acaba transparecendo para os outros e quando não tá acontecendo, as pessoas acabam vendo, porque a gente é muito sincero em tudo que a gente vive, como a gente fala, como a gente passa, né? Então mudou um pouquinho, todo mundo já percebe, quem é um pouquinho mais próximo assim já consegue olhar e falar, hoje não tá tão bacana. E eu vou ser sincero, não existe casamento perfeito, existe relacionamento saudável. Então, assim, se isso tá acontecendo com quem tá assistindo aqui, cara, isso vai acontecer com todo mundo. É como você trata isso, é como você ajusta, é como você aprende e desenvolve o perdão, o reconhecimento, porque isso vai acontecer com o cara mais estudioso, inteligente, com o casal mais lindo da face da terra, com o gostoso, com a gostosa, com qualquer pessoa. É como você coloca isso na mesa, é como você olha para o outro, é como você recupera o afeto, o respeito, porque vai acontecer situações diariamente na vida de todos os casais que é para desestabilizar o casal. A gente fala o seguinte, você é gente? Sim. Você também. Vai ter problema, vai ter erro, não existe perfeição. O que a gente fala é, vamos trabalhar para ter uma relação gostosa e prazerosa? Porque senão não vale a pena. Sim.
beleza, vamos, vale a pena, tem ferramentas, vocês podem melhorar, a gente ajuda, o conhecimento, a informação é uma parte importante disso. Agora, vamos ter o relacionamento dos sonhos e viver felizes para sempre? Cara, não cai nessa, porque não é por aí. Lá no começo, eu ia terminar de falar isso, né? Existe o romantismo por parte das mulheres e até de alguns homens também, que são bem românticos. E existe a forma que o homem foi criado, sem nenhuma educação sexual, nenhuma educação relacional. Olha, vou casar, que legal, vai casar, parabéns, pô, que maravilha, chegou a hora, pá, tchau. Boa sua vida. Vai pra vida, né? E aí o cara tá desde cedo ali na masturbação, na pornografia, e aí ele casa e às vezes ele quer uma performance da mulher de pornografia, e aí a mulher quer uma performance do homem, do príncipe ou do cara da novela, ou do filme do amante também, né? Daquele cara que é um bom amante no filme. E o cara não tem, porque o cara é só Viciado em um pornografia. clone de um ator pornô, entendeu? Ele é E aí? estimulado por isso. Era frustração. E aí é frustração e desconexão total, sabe por quê? Porque as pessoas, infelizmente, existe caminho para muita coisa. É tanto que algumas pessoas, quando a gente tá falando de sexo e de sexualidade, comentam, mas precisa ensinar isso? Isso é só fazer, papai e mamãe, é só fazer, é só... Quem não sabe fazer isso? Mas Só isso que são assim, homens que comentam. mulheres normalmente. também. Mulheres também? Mulheres também. E o que que acontece? Eu falo, as pessoas, vou repetir de novo, as pessoas transam mal, fodem mal, porque não conseguem explorar um ao outro, nem a mente e nem o corpo. Basicamente, se vocês, né, não sei como é que é o histórico sexual de vocês, se vocês repararem, as transas são muito... Ele deve ter histórico. Quem tem mais histórico aqui? Da empresa. Podcast da empresa. Colaborador e não pode... Se não fosse a gente falava. Se conteia. Mas se você reparar o histórico sexual, você vai reparar que, tipo, vocês vão entender que eles são muito parecidos. Assim, o cara que é mais animadinho ali, faz um oral aqui, uma meia dúzia de toque aqui, mas não tem uma entrega completa, não tem uma instigação completa. É o que eu falei no meio da live aqui. Ele vai sendo levado e as pessoas não se exploram, né? Tem um corpo todo. Tem homens que não sabem onde é o clitóris, onde é a região do ponto G. Tem mulheres que não sabem onde é o próprio clitóris. Nem tem mulheres que falam, eu não tenho região do ponto G, não existe em mim. Então, assim, falta informação para que as pessoas se explorem mais num todo, né? A gente tem um padrão de sexo que é muito de pornografia e de novela. Montou, deu, valeu. Entendeu? Não tem, sabe, um approach, não tem criar um ambiente, não tem um explorar o outro por inteiro. Então, eu falo que é isso que vem acontecendo com as pessoas. Por isso que mulheres não gozam e por isso que homens gozam tão rápido, porque eles não buscam um autoconhecimento. Nós falamos sobre empreender em casal, né? E nós somos aqui 2 casais empreendedores e sabemos o desafio que é isso, né? O que vocês fazem, por exemplo, para manter ativa essa relação? Porque no final das contas, né? Vocês falam do assunto dentro do empreendedorismo, tem os negócios totalmente relacionados ao assunto, ao casal, e tem uma relação. Mas como manter essa relação sempre com aquela chama ativa, se é que a gente pode dizer, se é o termo A correto? nossa? Isso. Como manter a nossa? Isso. Eu vou te falar, a nossa, ela é tão movimentada de tantas formas que, assim, a gente não precisa de muitas novidades, não. As novidades, elas caem em cima da nossa cabeça. Boa. Mas você acha que é por força mesmo dos assuntos que vocês estão envolvidos ou porque de vocês mesmos sempre foi assim? Nós temos uma história, tanto eu como o Jal, nós temos histórias que são muito intensas. Nós temos contextos de vida que são muito intensos. Então, assim, eu acho que a gente tem uma vida fora da média em termos de assim, como é que eu posso dizer isso? Todo mundo passa por desafios, né? Mas a gente não consegue, não existe uma constância. A gente está constantemente com novos desafios com uma proporção muito grande. Então, isso sempre mexe com a gente, a necessidade de novos acordos e a necessidade da gente se reconhecer a cada dia, ela é muito grande. Ela bate na nossa porta. Então, a gente não tem muito tempo a gente não tem tempo de experimentar a mesma coisa por muito tempo. Eu vou falar uma coisa pra você. Ela falou a palavra
importante para qualquer relacionamento. A necessidade de Nós modular temos um relacionamento bons acordos. atípico. Então, mas ele perguntou o que fazer, né? Para Aham. deixar a informação para a galera. Bons acordos. E essa modulação de acordos. A nossa relação ela vai mudando e a gente vai reestruturando os acordos, né? Para ser prático. Mas o que a Déia falou é muito interessante. Existe um milagre no nosso relacionamento. Ele é um milagre. É real. A forma com que tudo acontece na nossa vida, existe um milagre. Eu acredito hoje nisso. Eu não vi assim. A forma que a gente veio conduzindo a vida, como a gente busca ser como gente, como ser humano. Então, quando eu falar pra qualquer casal normal, o que é que tem que ter aí e tal, pra ter um Eu relacionamento falaria, saudável? tenha interesse por você mesma, tenha interesse por você mesmo, desenvolva o seu repertório como pessoa, isso vai enriquecer seu relacionamento. E aí eu falaria assim, faça os bons acordos E faça os e bons acordos. tente trabalhar esse repertório que você buscou pra fazer um sexo onde gere mais intimidade erótica, sexual, onde que vocês consigam. Porque, cara, pensa, sexo é uma parada tão importante na vida do ser humano, para ser tratado de forma tão sagrada, tão saudável, que as pessoas tratam sexo como se fosse qualquer coisa e fazem sexo de qualquer jeito. E é um momento único, é o único momento que vocês realmente vão entrar um dentro do outro e vão, é como se fosse um plug, que vocês viram e isso tem que ser tratado de uma forma muito diferente. Tem que Não ser é, recompensador. não é eu agora tô com o meu pau duro e eu vou socar aqui. Cara, eu tô muito excitado, tô louco pra te comer e vou entregar e vou canalizar Converter todo o meu isso, né? desejo, todo o meu prazer pra essa mulher que eu tenho tesão, que eu gosto, que eu amo, que me dá prazer. Então, é muito sério, tá ligado? É Tipo, converter o seu prazer na essência do outro. E não simplesmente na sua vontade naquele momento. então eu acho que isso acontece. As pessoas fazem sexo pelo instinto da natureza. O sexo é ruim, não gera conexão, não gera afetividade e as pessoas não crescem. Então, resumindo, bons acordos, modular acordos, boa comunicação e um sexo desse tipo que eu tô te falando aqui. Você falou várias vezes sobre bons acordos e modular o acordo, né? Então, quando a gente fala sobre bons acordos, acho que o princípio disso tem a ver com a comunicação do casal. Se o casal tem dificuldade de falar de uma forma clara algumas coisas, fica difícil de estabelecer esses acordos. Eu vou entrar nesse ponto aqui que ele é muito interessante, amor. A Déia falou, se torne interessante e busque repertório. Eu só vou conseguir conversar com a Déia se eu buscar repertório para que isso aconteça. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então tá sempre um ponto antes. Às vezes a gente quer achar o ponto dentro da relação. Ó, presta atenção, que isso aqui é muito sério. Às vezes a gente quer achar o ponto dentro do relacionamento. Ele não tá no relacionamento. O ponto é antes. É como eu melhoro como ser humano. A gente falou isso várias vezes aqui. E como eu melhoro esse meu repertório para me tornar interessante. Como eu continuo uma mulher interessante depois de ser mãe. Como eu continuo um cara... Mas às vezes não há esse descasamento entre um querer se tornar interessante sempre e o outro outro não ter o mesmo interesse. Aí eu em se volto tornar num ponto interessante. antes, interesse. Temos interesse. Aí tem que lidar com o quê? Com a sinceridade. Ó, olha aqui, ó. Faz sentido o nosso relacionamento? Vale lembrar, olha, você não está mostrando que tem interesse nessa relação hoje. E isso também me desmotiva. Você quer? De repente, ela pode assustar quando ouvir você falando que você está ficando desmotivado. Então, não significa que as coisas vão casar e vão funcionar de primeiro. Significa que a gente vai buscar isso. Você vai buscar se ficar interessante. Se a outra pessoa não fizer isso, você vai conversar com ela a respeito. Talvez uma, talvez duas, talvez três. Talvez demore para a ficha dela cair. Talvez ela não tenha mais o interesse. Nada é exato. Mas a gente tem que entender que existe um caminho. Você não pula, você não faz nada sem a comunicação. E você também não pula etapas. Ai, como é que eu faço para melhorar no sexo? Se você não souber falar sobre sexo, não vai melhorar no sexo. Agora, imagina, ela vem... Vamos dizer que a gente se conheceu hoje e aí eu vou tentar entender um pouco do passado dela. Aí ela vem com... Foi abusada, os pais dela eram uns pais tradicional que não podia falar nada e sempre reprimida... que não pode falar de sexualidade, não fala desse jeito, fica rebolando, ou várias coisas, e a pessoa é mais travada, mais cheia de bloqueios, e aí pega um cara que já foi vivido, um exemplo.
Um cara que já teve experiências sexuais e tal. E aí ela vai pra relação com ele. Como é que faz pra esse cara extrair o melhor dessa mulher? Como que ele consegue? Como é que ele vai fazer com que essa mulher gema na cama pra ele? Que ela se solte, que ela inove, que ela apimente, que ela relaxe na cama. Sem antes dela tratar todas as questões que ela tem. Porque eu não sou o terapeuta dela. Eu sou o homem que ama ela e quer ela, mas não sou eu que vou tratar as feridas dela. Né? Eu vou limpar, mas eu não vou na raiz, entendeu? Então, assim, é muito importante entender, cara, por isso que eu sempre vou voltar nesse ponto. Enquanto a gente, como indivíduo, não querer melhorar como indivíduo, a gente vai trazer várias mazelas para a relação. Relacionamento não é molezinha. Não é fácil, né? Não é... Mas existe uma simplicidade, entende? Se você trazer essa simplicidade para dentro do relacionamento e querer melhorar como indivíduo, eu acho que o ponto máximo de uma relação é o sujeito saber o interesse, saber o propósito e a missão desse relacionamento e querer melhorar como indivíduo. De primeiro, ter interesse por ele mesmo, né? Uhum. Então, ter Autoconhecimento. interesse, autoconhecimento, saber o que quer, o que espera, para você saber o que você vai também querer esperar do outro, né? Sim. Porque às vezes nem a gente sabe o que a gente quer da outra pessoa. Então, uma vez que você se conhece, fica mais fácil transparecer, conversar, fazer os acordos que são necessários para o Isso aí. relacionamento. E tem uma coisa muito interessante, né? Que a escola não ensina, os pais não ensinam, a faculdade não ensina, a igreja não quer ouvir falar de sexo direito. E nem o ginecologista, alguns, às vezes, não orienta de algumas questões ali, E talvez... às vezes as mulheres nem ficam à vontade de falar com os médicos sobre os problemas que têm. Né? Não fica. Então, aí fica tudo muito... Parece que fica tudo Nebuloso, muito, né? muito escondido. E aí, quando você vai... Quando precisa usar, que é dentro do relacionamento, você não tem a ferramenta ideal, você não tem o conhecimento. Pô, como é que eu saio desse ponto? Eu não consigo, nem... Eu me toco aqui, não tenho nada. Com quem que eu falo? Pô, tipo, cara, eu tô gozando rápido. E com quem que eu falo? Cara, meu pênis não fica tão duro. E com quem que... Cara, eu não consigo fazer minha mulher gozar. E com quem que eu E falo? fora o tabu e a vergonha de ter que assumir Que falar, essa exato. situação. E que é muito difícil num mundo onde todo mundo conta vantagem. Uhum. Os amigos mais próximos de vocês, eles chegam para vocês e às vezes pedem algum conselho? Ou as pessoas elas ficam um pouco assim? Não, Não, não. Seus Não. amigos, na hora que você tá ali tomando ve- aquela cerveja. na verdade, ali, a gente até eles evita falam, hoje- cara, tô com um problema aqui. A gente até evita, porque assim, todo lugar que a gente vai, a gente já foi em várias... Rádio, TV, alguns lugares, e aí vai pros bastidores. Aí, cara, é batata. Todos os bastidores que a gente vai, as sempre pessoas... tem uma conversa, as pessoas sempre querem conversar alguma Se coisa. eu abrisse uma sabe? mentoria, se eu abrisse um carrinho de mentoria, eu vendia nos bastidores. Mas, Negócio, né? que tipo assim, Show me the money. todo mundo tem questões pra tratar. Por quê? Ou curiosidades, ou... Não, é tem questões normal. mesmo, porque não foi tratada. É. Não foi. A Tem gente questões. tem questões desde a adolescência. Sim, mas às vezes a pessoa ela não tem a consciência que ela tem que tratar. Às vezes ela não sabe como tratar. Porque assim, por exemplo, falar, por exemplo, hoje em terapia sexual é uma coisa que o cara fica até... Mas onde eu vou procurar sobre isso, né? Exato. Quem é a pessoa E em quem que eu pode... confio quem eu também pra confio, falar, porque como é é tão que íntimo, funciona? né? Às vezes a pessoa não negócio. sabe para onde é o caminho que ela vai, né? Então eu imagino, por exemplo, que muitas pessoas que procuram o trabalho de vocês, que se inspiram naquilo que vocês falam, eles estão buscando um caminho É isso. para poder conseguir ter uma direção. Por isso que acontece dos bastidores, porque ouviu a conversa, teve o diálogo, assistiu o podcast, assistiu o vídeo, aí Você viu, vai pô, poder me ajudar. você vai poder me ajudar. Pô, eu tenho isso, eu passo por isso tá acontecendo. E é desse jeito, mas eu não... Agora, pra onde que eu vou? Porque a gente traz a bomba, né? A gente fala que a gente é um centro de triagem. É um SUS, né? Né? A gente As fala que a gente é o pessoas SUS. chegam E aí a gente consegue, olha, isso é um pouco disso. Por que você não procura tal profissional? Por que você não tenta dessa forma? Então, eu acho que esse é um serviço que a gente presta muito importante. É orientar as pessoas em relação ao onde elas podem buscar ajuda, né? Mesmo. E assim, tanto que tem alguns profissionais que acompanham o nosso trabalho, que a gente acompanha o trabalho deles, que a gente gosta demais, que a gente sempre indica. Mas assim, eu adoraria se a gente tivesse um grande centro de referência para onde pudesse encaminhar as pessoas em relação à sexualidade, mas não temos.
Não é tão simples Aí, Não é assim. tão simples o homem vai assim. montar com a gente aqui, pô. Pronto, resolvido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na sua profissão lá atrás, né? Você estava envolvida com... Pregoeiro. não, mas antes Fisioterapia. Fisioterapia, isso. pélvica. Uhum. Fisioterapia pélvica. Explica um pouco o Da que é fisioterapia fisioterapia pélvica? Já precisou de fisioterapia alguma vez na vida? Sim. Pra quê? Que área do corpo? Ombro, perna, Pega a joelho? pelve ali, Ombro. Basicamente, a fisioterapia, ela pode tratar todas as áreas do seu corpo. Respiração, circulação, vários sistemas. Só que o que a gente vê, o que é mais comum, é ela estar atuando nos nossos músculos, nas nossas articulações. E o nosso assoalho pélvico, que é a principal área de atuação da fisioterapia pélvica, são músculos que estão ali na base da nossa pelve. Deixa eu pegar uma pelve aqui para vocês. Pelve, ó. A gente chama de bacia, certo? Aqui Tá dando pra ver? tá um Tá. tamanho um pouquinho menor, certo? Mas aqui vai estar a nossa coluna. Então, a nossa pelve, aqui é a sínfise púbica, não adianta falar esses nomes, mas basicamente ela tem esse movimentozinho. Isso é O diferente bebê- do homem para mulher? A da mulher, ela é mais redondinha, a do homem, ela é mais... a da mulher é mais larga, a do homem é mais alongada. Então, existem diferenças. Mas, basicamente, é isso aqui. O que fecha esse buraco aqui? A nossa coluna se encerra aqui, aqui vão começar a nossa coxa, a nossa perna. O que fecha a gente aqui embaixo? O nosso assoalho pélvico. Então, ele está aqui, fechando e sustentando vários órgãos. Então, aqui eu tenho, no caso da mulher, por exemplo, tem o reto, tem a vagina, tem o útero, tem a bexiga, tem a uretra. Então, tudo isso pesa. Então, é uma sobrecarga. Isso aqui é realmente um chão. Quando você respira, quando você tosse, todo o seu movimento de abdômen, de coluna, ele está conectado com o seu assoalho pélvico. Então, mexeu o abdômen, mexeu a coluna, respirou, é uma comunicação direta, porque é como se fosse um caixotinho, um retângulo, ó, a base, as duas bases, certo? E essa altura. E aqui nós temos vários mecanismos funcionando. Nós temos todo o processo de reprodução, nós temos todo o processo sexual acontecendo, que envolve ali, por exemplo, no caso da mulher, o clitóris, no caso do homem, o pênis. Então, essa musculatura, ela está atuando na nossa sexualidade, no nosso mecanismo urinário. Então, muitas mulheres, quando tem fraqueza desse músculo, acaba perdendo xixi, quando espirra, quando tosse, independente da idade. Quando engravida também, dependendo da mulher, também tem isso. Quando engravida também, mas aí é uma coisa que pode ser passageira. Sim. Fruto do quê? Da sobrecarga do Uhum. peso que ela está tendo nesse útero. Mas, por exemplo, mulheres jovens que fazem crossfit e não preparam o assoalho pélvico para isso, batata que vai ter incontinência urinária. Na Por Europa quê? tem várias assim, né? Porque você faz uma força tremenda no corpo todo. Quem é que está segurando essa pressão? Se você faz um exercício de braço, de peitoral, dependendo da posição, e você não contrai o seu abdômen, você não machuca suas costas? Seu assoalho pélvico, se você não contrai ele em muitos exercícios, você está machucando ele também. Halterofilismo. Quantas vezes vocês já viram que o homem ou acabou fazendo cocô nas calças ou teve laceração de períneo? Por quê? Porque é um ponto de pressão muito grande. Então, você precisa fortalecer. E a mulher foi perdendo o hábito de trabalhar essa musculatura. Por quê? Pelo dia a dia, pela própria percepção de corpo, pelo tipo de parto. Andar de carro, andar de Não elevador, não anda ir de no cavalo, rio mais. agacha no rio para lavar roupa. Então, ela foi perdendo isso. E o homem, ele já tem uma quantidade muscular uma quantidade de fibras muito maior. Então, é mais difícil do homem perceber. Mas a mulher, ela percebe com muito mais facilidade, porque as disfunções vêm de uma maneira mais rápida, né? Principalmente quando nossos hormônios começam a cair. A gente vai produzindo colágeno até os 25 anos, aí você estabiliza. Chegou nos 30, vai caindo devagarzinho, aí quando você entra na menopausa, o colágeno despenca. Acontece a mesma coisa aqui no seu assoalho pélvico. Seu músculo precisava dele, sua vagina precisava do colágeno. Aí a mulher reclama, eu tô frouxa, eu não tenho mais orgasmo. Então, até Isso diretamente vai influenciar também na atividade sexual dela. vai diretamente, tanto do homem quanto da mulher. A mulher, por exemplo, ela tem uma parte do assoalho pélvico que passa pelo clitóris, tipo uma selinha. Esse músculo, quando ele se contrai, ele ajuda a fazer a ereção do clitóris. O clitóris precisa de ereção igual o pênis. Para quê? Para que ele fique ereto
e tenha o máximo de excitação possível para que a mulher chegue ao orgasmo. Se esse músculo está fraquinho, essa mulher não vai ter uma ereção do clitóris, não vai ter uma excitação completa e não vai chegar no orgasmo. No caso do homem, se esse músculo não está forte, o que vai acontecer? Ele pode ficar naquela situação de meia bomba, porque o sangue vai para o pênis, mas a musculatura não está ali para fechar e segurar. Aí o sangue entra e sai, Aí fica ele fica aquela jonjo. sensação meio borrachuda. Poucas pessoas sabem disso. Agora, existem várias formas de atuação em cirurgias oncológicas. A função é muito grande, principalmente hoje em dia na questão da performance física, né, de muitos atletas. Então, trabalhar assoalho pélvico é essencial para a postura, para a sua vida sexual e para a sua saúde íntima. E para isso existem exercícios? Existem exercícios específicos. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vai fazer pilates ou vai fazer um exercício de fechar a perna e acha que está fortalecendo o assoalho pélvico. Mas não está. Por quê? É uma musculatura muito interna. Para você aprender a contrair, porque a gente foi perdendo essa sensibilidade, muitas mulheres, mesmo quando você pede, elas não vão saber. Algumas você vai ensinando e elas falam, consegui. Então, ela precisa fazer o quê? Ela precisa se tocar, ela precisa olhar para ver se ela está contraindo. Quando a gente pergunta numa live para as mulheres, quantas de vocês já olharam a vulva? Sabe o que acontece? Nós temos mulheres lá de 70 anos, 30, 40, 50, e todas elas, nunca olhei, nunca nem vi, nem sei como é. Então, a mulher, ela Muito não louco, tem né? essa autonomia, essa liberdade com o próprio corpo. Como é Que- que ela vai saber contrair essa Porque musculatura? desde criança é o proibido, é o não se toca, é Exatamente. feio. Tira a mão daí, mulher que é ouve sujo. muito isso, né? Ouve. É sujo, né? E o homem não, o homem é Isso, mais isso foi uma coisa que a tranquilo. gente tava conversando essa semana mesmo em casa, né? Com as meninas, né? Não foi? É assim que eu falei, vocês já se olharam? Não, pelo amor de Deus, não sei Não o que. fala Eu falei, assim, né? como assim? Então a gente conversa muito, a gente tem essas conversas em casa com as duas meninas. De fato, não tem problema algum. Isso já é normal. educação sexual. É Sim. exatamente isso que eu tô dizendo que falta, entendeu? Você já tá educando sexualmente. E de alguma forma, agora elas vão sentindo mais confiança para ir perguntando outras coisas. Sim. Pois já vi que eu posso falar com a minha mãe sobre isso, sobre minha saúde íntima, sobre minha vagina, sobre meu pênis com meu pai. Então tipo, E elas falam que até entre elas não rola muita conversa. Eu fico, Olha meu como Deus, que é a adolescência difícil. de hoje tá muito Não, mas antes era cheia pior, das eu acho. vergonhas, dos tabus. Aí sabe o que me preocupa? Uma garota como essa, às vezes ouve falar do pompoarismo. Ai, aí fica encantada, talvez não agora, mas mais pra frente. Uma mulher que nunca se conheceu, nunca se olhou, ouve falar do pompoarismo e ouve falar que o homem fica apaixonado e porque ela vai fazer isso e aquilo, e ela fica toda empolgada. Mas ninguém fala pra ela a verdade. É a maravilha, né, do mundo do digital. Não, porque você vai conhecer e você vai fazer e acontecer. E a mulher, quando vai fazer, ela se frustra. Por quê? Porque não é da maneira que muitas pessoas vendem por aí. Gente, é um trabalho, é uma atividade física, é uma habilidade. Você primeiro fortalece, você toma consciência daquilo. Você não aprende a sambar ou a jogar futebol da noite para o dia. Então, o pompoarismo, que é como as pessoas... não é o que eu prefiro, tá? Eu acho que as mulheres devem trabalhar uma ginástica íntima, que é tipo um pilates, uma musculação para essa região do corpo. Mas o pompoarismo seria uma habilidade além, quase como um esporte, sabe? Realmente uma coisa a ser desenvolvida durante anos. E a mulher fica na expectativa que ela vai comprar um curso, vai fazer um final de semana e ela vai sair por aí apertando tudo quanto é coisa E do ela mundo. vai sentar no pênis do cara e vai gozar na penetração. E não é assim. Então, existe aquela coisa, ninguém quer gastar tempo para se conhecer, ninguém quer se dedicar, as pessoas querem, me dá aí o comprimido para eu tomar, me dá aí o que eu tenho que fazer, eu compro um curso e espero que o curso resolva, mas eu não assisto o curso. Boa. E falando de curso, né? Vocês transformaram tudo isso num negócio, obviamente, porque a vida de vocês está voltada a isso, né? Todinha. Quais são os negócios que vocês têm hoje relacionados com essa temática? O que eu sou mais apaixonada realmente é a ginástica íntima, né, que é voltado para mulheres. É curso. Ele é um curso online, então nós temos assim mais de 50 treinos que eu faço com essas mulheres, e aí eu vou fazendo mentoria com elas todo sábado para saber como que elas estão indo, a dúvida que elas têm. Junto com isso, a gente faz todo um trabalho de consciência corporal,
postura. E nas mentorias, elas vão tirando as mais diversas dúvidas sobre a saúde íntima delas, sobre relacionamento, sobre sexualidade. Então, assim, é um grupo de mulheres riquíssimo, em que muitas estão comigo já há uns 2 anos, porque elas não param de fazer. Toda a turma nova, elas continuam, né? Eu tenho algumas alunas que não saem. Então, e elas já trazem informações riquíssimas, elas já sabem, elas já levam a informação correta para outras mulheres. Então, assim, eu sou apaixonada. Para mim, o ginástica Você íntima criou ele uma comunidade com essas mulheres, onde elas se Sim. sentem seguras para poder compartilhar as informações. Olha, você não imagina quanto elas se sentem seguras. E aí a gente tem também a nossa escola, que não tem só sexualidade, tem relacionamento, saúde íntima. E nós temos uma surpresa aí que vai chegar no primeiro trimestre, né? Não posso contar muito, não Não, posso? a gente tem o Cafofo do Amor, né? Que é uma nossa loja online de sex shop que vende para todo o O Brasil. que mais vende? O que mais vende? Lubrificante. Graças a Deus. Lubrificante é o que Fico mais muito vende. feliz por isso. Mas vende muito massageador, muito Vende. vibrador. Você Mas trouxe alguma coisa? Oi? Você trouxe alguma coisa da loja? Trouxemos uma coisa muito legal. o pessoal ainda tem muito preconceito, principalmente homens com massageador, né? O que vocês fariam com isso aqui? O que vocês Ó, pensam? É, Vai, cadê o homem? vamos lá. agora eu fiquei vermelho. Deixa eu ligar aqui pra ele, pronto. Ó, existe muito preconceito dos homens em relação a usar massageador. Mas por que massageador... Põe a mão. Olha que gostoso. Macio, né? Olha que diferente. Por que massageador... Por que muitas mulheres chegam ao orgasmo com massageador e não chega com pênis? Massageador não é pra introduzir. É só pra passar no clitóris. E essa é uma ideia muito, muito atual e muito importante, de que a mulher não precisa ser penetrada. Inclusive, o prazer ele deve ser explorado no corpo todo, porque ele acontece principalmente na nossa mente. Então, ele chegar com isso aqui numa mulher sem criar um contexto, não faz sentido. Uhum. Então, o homem nunca vai ser substituído por nenhum brinquedo. Porque isso aqui não tem cheiro, não tem calor, não tem pegada, não tem atitude. Então, assim, não vai substituir. Mas qual é o problema? O problema é o uso indiscriminado. É ficar na mão disso aqui para não desenvolver mais intimidade, mais prazer com o parceiro. Talvez não seja um fato de uma substituição dela se sentir, por exemplo, mal servida, vamos colocar, não sei se é a palavra certa, mas enfim, talvez seja por isso também. Teve uma história que chocou muito toda a nossa equipe, que foi de uma mulher que mandou uma mensagem dizendo que amava o marido, tinha uma relação com ele, tinha muito prazer, mas sempre que eles acabavam de transar, ele ia tomar banho, ela pegava o massageador, porque ela não chegava ao orgasmo com ele. E essa foi a solução que ela encontrou. E aí eu pergunto, ela tá errada? Cara, não sei dizer se ela tá errada, mas eu tenho certeza absoluta que ela gostaria de ter orgasmo com ele, porque isso incomodou ela a ponto dela mandar a história pra gente. Então, Mas ele não percebeu. não, muito tempo. Ela fez isso durante muito tempo e ele nunca percebeu. Por que ele nunca percebeu? Em partes porque ela nunca falou, nunca demonstrou, porque ela fingiu, não teve coragem de falar, talvez porque ele não tenha se interessado ou não tenha conhecimento sobre clitóris. Gente, são tantas variáveis. O fato é de que, por mais que isso resolva uma questão para ela, isso escraviza ela por outro lado. E a culpa que ela sente, consequentemente. Você está entendendo? Agora, por exemplo, teve um período da minha vida que eu estava tomando um tipo de antidepressivo que ele fazia assim, eu não conseguia chegar ao orgasmo com ele. Muitos homens tomam quando tem ejaculação precoce para poder retardar o orgasmo. E aquele efeito para mim era horrível, era horrível. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar usando um excitante? Vamos, talvez um lubrificante que esquente, vamos. Vamos usar um vibrador enquanto eu tiver nesse período que tiver mais difícil? Vamos. Só que não substitui uma coisa por outra. Então é assim, não é simplesmente o vibrador, é o Jal comigo, é a fala dele, é o calor dele, são as palavras dele. Isso aqui perde o valor e a importância. Fica só o estímulo. Porque aí é o conjunto. É o conjunto. É como você brinca com esse negócio. Por isso que quando o casal se vê como homem e mulher e trabalha
intimidade erótica, fica fácil eu pegar um massageador, pegar um vibrador, ou pegar um lubrificante, colocar na mão, fazer uma massagem com as mãos. O problema é que muitas pessoas não se dedicam a esse ponto de ter uma intimidade erótica, assim. Fica aquele negócio, cara, é a mãe dos meus filhos, eu não vou fazer isso. Ou, tipo, não olha, sabe? Só vai procurar o sexo muitas vezes porque tá de saco cheio. Literalmente, de porra, que quer gozar. E a mulher vira um depósito de esperma. Então, o que acontece? Quando o casal ele trabalha todas essas questões individuais, relacionais, fora da cama, com certeza a intimidade do casal é muito diferente. É muito diferente. A entrega é diferente. Então, você pode usar um outro fetiche, uma algema, pode usar um excitante, um lubrificante, um massageador. Porque vocês têm intimidade, liberdade para fazer isso. Entende? Não precisa ficar com medo de dizer. Então, tem mulheres que morrem de medo e tem homens que também morrem de medo de pegar. No massageador não precisa. Você tem Eu o não meu dou pênis, eu não conta. dou conta. É como se isso afetasse a masculinidade dele, Afeta. né? Exato. Afeta. Então, mas o nosso corpo, ele é para ser explorado. E não existe limite para o prazer, para a excitação. Eu acho que a gente não tem hoje um caminho, não existe um caminho onde que as pessoas principalmente, porque quando tá apaixonado, quando tá naquela fase que estão se conhecendo, Esquece isso aqui, nem precisa. o corpo a mente acontece, mas faz. isso vai acabar. Mas não existe hoje. São pouquíssimos os casais que têm intimidade suficiente para se explorar por completo, dos pés à cabeça. Porque vai sendo engolido pelo automático da vida. E o padrão de repetição, ele é muito grande de repetição do que a gente já viu na história. Agora, os lubrificantes, eles são fantásticos para a saúde da mulher, para variação sensorial do casal. Então, assim, tem muitos lubrificantes hoje que eles são realmente funcionais, né? Eles vão estimular, eles vão hidratar. Então, é uma nova vertente, é um trabalho de bem-estar sexual, não é um trabalho de sex shop. É uma questão de você realmente trabalhar o bem-estar sexual e a saúde íntima. Mas muitas vezes a mulher compra escondido. Uhum. Porque ela tem vergonha, porque a gente tem na cabeça que a mulher que usa um lubrificante, por exemplo, é uma mulher frígida, que não tem vontade, é uma mulher seca, é uma mulher fria. E não existe isso. A gente sabe que não é isso. Essa não é a questão. E quando a mulher, por exemplo, ela consegue quebrar essa barreira, por exemplo, de conversar com o marido, de repente propor alguma coisa nesse sentido, trazer um brinquedinho, fazer alguma coisa. Ela relata depois para vocês como é que foi esse pós? Muitos casais, assim, aproveitam aos montes. Muitos casais têm uma dificuldade inicial, que é normal, e a gente tem que aceitar que muitas coisas, você pode errar muitas vezes até dar certo, e não é para você desistir, mas você precisa observar onde é que está errando. Tudo precisa de contexto. Tudo precisa de contexto. Você não vai chegar com um negócio, parar tudo. Não, precisa de Sim. contexto. Para criar contexto, precisa de quê? Comunicação. Precisa, né, criar um ambiente. Então, eu acho que falta isso muitas vezes nesse mercado. As pessoas querem vender, mas as pessoas não querem transmitir o conhecimento, a educação, a informação necessária para que isso aqui tenha sentido. Isso aqui tem que ter sentido. E as pessoas não conseguem dar Quer sentido. ver? Vou dar um Sentido exemplo. não é o Vou dar um prazer. exemplo de sentido, porque eu vou dar um caminho excelente para que isso aconteça. A Déia falou, gerar ambiente, criar ambiente. Se você chega direto, não faz sentido, é muito frio, é muito gelado. Se você vai pra cama direto com a mulher, arranca a roupa dela e penetra, também não faz sentido. Não é isso que a maioria das mulheres querem. Não é isso que a maioria das mulheres querem. Assim como não é isso chegar com um vibrador direto numa mulher que não foi excitada, que não tá pronta ainda para que você encoste isso aqui. Então você precisa criar alguns caminhos. E é isso que a gente tenta ensinar no nosso canal. Criar alguns caminhos. Olha lá. Se tu for usar, se tu for homem que compra, se for usar, cara, vai dando gatilho. Fala, deita na cama, me Assim que o espera. produto estiver pronto, a gente vai enviar para vocês testarem. Deita na cama, me espera. Entende? Faz com que ela relaxe, vira de costa. Começa a fazer uma massagem nas costas.
Esse aqui lá em casa, ele é uma série- multiuso. Uma série de fatores, Ele é entendeu? multiuso, ele é para todo mundo, para todas as áreas do corpo. O pé tá doendo, vai no pé. Então a gente tenta ensinar um pouco disso. Gente, vamos lá, a vibração é a coisa mais antiga da face da Terra e terapêutica. Por que eu posso comprar um vibrador ortopédico para botar nas minhas costas e ele não tem problema, mas esse aqui, ai meu Deus. Então, novos formatos são interessantes para tirar da cabeça das pessoas a Você já ideia tinha de visto esse? Esse não. Aí. Cara, tem cada um mais lindo que o outro. Tem umas coisas que você fala assim, Cada deve estar se perguntando, como é que eu não tenho ainda esse? mandaremos. Gostei. Tá? Mandaremos. É isso, amor? É isso. E aí, vamos lá. Então, como surgiu essa ideia de vocês terem a loja de vocês também comercializar produtos? Primeiro vocês começaram com o canal, né? Depois vieram os cursos, né? Detalhe dos cursos, muito importante, é que eu não acreditava. Eu tenho que contar. Ah, você não eu tenho que acreditava. contar. Não. Gente, o negócio é o seguinte, eu sabia trabalhar, eu gostava da fisioterapia, apesar de não estar atuando mais. Agora, esse negócio de ir para o mundo digital, eu falava, eu não acreditava. E o Jal me fazia uma promessa. Ele falava assim, cara, a gente vai só gravar o curso, só gravar. Depois Vergonha. a gente Vai falar bota, mesmo? a gente vai vender e você vai poder curtir a praia. Enquanto você estiver na praia, vai estar vendendo falar curso isso de mesmo? boa. E eu falei, não é uma proposta tão ruim assim. Ele sabia que não era isso. Ele sabia que não era tão simples. Mas eu acho que foi a única forma de me convencer. Que realmente Só que depois do curso mudou também a sua rotina empresarial, né? Porque aí você eu não teve que se tinha dedicar. rotina empresarial. Ela Eu era não funcionária tinha. pública, né? Então, assim, para mim era só gravar o curso. Você se exonerou? Sim. E como foi essa decisão? Nossa, ela foi muito fácil. Ah, foi? Foi super fácil. Super fácil. Que bom, Até porque meu limite já tinha dado. entendi. Então, o que Aí, tá vendo? aconteceu? Resolveu o problema dela. Resolveu. O que aconteceu? Aconteceu que, pra mim, gravava e acabava. Eu não entendia o que era um lançamento. Não cabia na minha cabeça. Como assim lançamento? Quando eu fui participar de um lançamento, eu falei, cara, que loucura é essa? Que monte de gente doida é essa? Que monte de trabalho é esse? Que monte de vídeo é esse? É CPL, é PPL, Eu é, falei é que- carta de Que venda. loucura! Devia estar na praia já. Eu falei, cadê a parte da praia? Então eu tô esperando a parte de todo dia pra praia. Amanhã é seu aniversário e a gente vai pra Amanhã eu praia. vou pra praia. Mas assim, é uma liberdade sensacional que você tem. Só que é um trabalho intenso, que eu não fazia ideia que era tão intenso. Passei a valorizar mais. as E aí outras tem que pessoas. manter a audiência, né? Hoje a gente tem 12 milhões de alcance mês, né? Para manter esses 12 milhões ali, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa ter disposição para gravar vídeo, para pegar as histórias que chegam todo dia pra gente, né? Para inovar, Você faz a curadoria disso Eu para faço. poder facilitar esse processo. eu faço para entender o que está acontecendo com as pessoas que acompanham o nosso canal ali, entende? O que é que eles precisam, o que é que eu vou falar com a Déia que pode agregar na vida dessas pessoas que estão mandando mensagem pra gente. Então, o nosso conteúdo é todo pautado nas dores das pessoas que seguem a gente, entende? E é incrível a didática que você tem. Você sempre teve essa didática assim ou você Não, evoluiu eu depois tive- do não. digital? Eu sempre tive essa didática. Eu tive ela na faculdade, eu tive ela para estudar com os meus amigos, eu tive ela para estudar com meu filho. Eu sempre tive essa Mas didática. você não teve dificuldade, por exemplo, quando você se viu diante da câmera, do celular e Não tudo existe. isso? Não, Existiu, né? porque eu nunca me vi, eu nunca gravei assim, ó. Eu não consigo gravar assim. Eu simplesmente abro a live, Se vê me vejo, e me fa- sinto e falando com alguém. Como se você estivesse conversando com outra pessoa. Exatamente. ela conversa Então, com ela mesma. Pra mim, isso é absolutamente normal. Agora, gravar um curso assim acaba comigo. Então, foi muito sofrido gravar o Ginástica Íntima. Por quê? Porque eu gravei assim, ó, com essas luzes, esse monte de câmera. Eu gosto de sentar e dar-lhe falar com as mulheres na mentoria, ver. Então, isso aqui pra mim funciona muito bem. Daí, eu quero que você dê um curso sobre... Escolhe aí o tema. Eu vou chegar e vou dar o curso pra você.
qualquer que seja o tema, eu quero que você venha aqui dar um curso para os meus funcionários para falar a importância da postura deles, da autoestima, da produtividade, da capacidade de decisão. Eu quero que você venha aqui e mostre para os nossos funcionários como que a postura que eles têm no dia a dia, a falta de controle corporal que eles têm no dia a dia, impacta na capacidade de decidir. Eu vou vir aqui e vou dar o curso para eles. Pronto, está fechado. Certo? Daí eu quero que você faça isso agora. Bora lá que a gente vai fazer isso agora. Na verdade, isso é o que funciona melhor para mim. Se tiver, aquela muita preparação, muito roteiro, tudo fica mais trava. difícil. Isso é o que funciona melhor para mim. Ela é uma máquina de entregar conteúdo, assim. Existe um motivo para isso, tá, gente? Ela é uma máquina de entregar conteúdo, assim. A Déia, a gente tava no carro agora e o rapaz do carro fez uma pergunta. E eu, cara, mas você é muito rápida para responder. Ela falou, porque é o meu hiperfoco, são as coisas que eu gosto. E então, assim, quando a gente sabe, o meu trabalho é conduzir o hiperfoco da Déia, né? Às vezes, nem sempre eu consigo. Porque às vezes eu tenho a mente mais empreendedora e às vezes a mente empreendedora sufoca o hiperfoco dela. Então tem que ter uma sensibilidade fora do comum para poder extrair o melhor dela, entende? Cara, o Jal, ele rala muito para fazer isso e a nossa equipe também sofre muito para poder conseguir manter as coisas dentro de uma forma que eu consiga fazer o meu melhor. Mas porque qual a maior dificuldade que você sente nesse caso? É quando me pedem um conteúdo. Eu quero que você faça um conteúdo disso dessa forma, ou eu quero gravar um vídeo em que você fale isso, me dar uma carta de venda, me dar um roteiro, né? É você ter que fazer dessa forma. Seria como se você estivesse saindo da sua essência para poder conseguir seguir um script que seria mais comercial, por exemplo. Não, e é agressivo pra ela, assim. Entendi. Pra ela é agressivo. Pra gente, eu não consigo fazer, beleza? Mas pra ela é assim, é agressivo, tipo... Então, mas eu vou defender ela também, porque na minha posição também como especialista, né? Ok. Dentro da H Educação, né? Hoje, como a gente tem um time, então, obviamente, tem pessoas que enxergam coisas que eu não estou enxergando, né? E eu sou o cara também que tem essa visão do especialista, né? Eu não tô, assim, com aquele foco, por exemplo, de usar o gatilho certo e tal. Só que a gente precisa entender que mesmo a gente sabendo o quanto o nosso trabalho ele é importante e fundamental para as pessoas que estão do outro lado, nós temos que ajudar as pessoas a tomar essa decisão. Porque se a gente não fortalecer esse movimento de transformação, as pessoas elas ficam estagnadas. Então você tem um projeto que é um projeto muito importante, que ajuda a vida das pessoas, só que as pessoas precisam ser convencidas que elas podem ser ajudadas. Entendeu? Então, quando você, por exemplo, tem ali uma pessoa atrás te direcionando, olha, melhor você falar dessa forma, melhor você usar dessa forma aqui, porque isso vai ser melhor e tal, é porque isso também está favorecendo as pessoas do outro lado. Legal. Porque elas estão sendo convencidas a que o seu produto é importante, que o seu trabalho é importante. A gente precisa entender, né, essa questão que o negócio e o propósito ele tem que se misturar o tempo todo. É muito louco, difícil né? isso. É difícil. Esses dias eu recebi Tem. de um seguidor, um Exatamente dos isso, primeiros é difícil. fãs, assim, do Dejal. Eu tenho o WhatsApp dele, é um casal daqui de Jundiaí. E eles são como anjos, assim, na nossa vida. E essa semana o menino me mandou um áudio, Jal, a Déia é um espetáculo. Deixa ela agir e faça menos marketing. Eu falei, beleza. Tá É certo. muito evidente. Deixa- é muito evidente. deixa- Porque ideia, quando gente, você assim. tem que fazer seguindo um script, você não é você. É muito evidente. As Sabe? pessoas percebem. Aí, às vezes, eu falo, deixa eu vender do meu jeito. Sério, deixa eu vender do meu jeito. Mas eu entendo. Por mais que venda menos, né? Mas eu entendo exatamente o que você falou. É necessário, porque muitas vezes eu não vou conseguir colocar para as pessoas o que nós temos, como que o que nós temos a oferecer pode ser importante para a vida delas. Então, existe esse trabalho de como você oferece, faz toda a diferença. Como você monta uma vitrine, de que ângulo a pessoa está vendo aquilo ali. Então, é justamente o que você falou. Nós precisamos de outras pessoas que nos tem que mostrem. respeitar a nossa essência. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa estratégia de copy, a gente tem que entender que existem graus de onde você vai com a copy, né? Você pode ser muito agressivo, você pode ser menos agressivo. O que não dá é você, por exemplo, achar que você vai conseguir ter resultado que você poderia ter se você não usar uma copy. Se você não tiver alguém para te direcionar, ou se você não tiver uma estrutura de uma carta de vendas, fica muito difícil que você consiga ter resultados. Então, por exemplo, daqui 2 semanas, a gente tem um evento nosso que eu estava falando contigo, né? Então, ou seja,
Eu vou receber pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil. São 2.500 participantes. Existem Legal. uma equipe por trás disso tudo. O meu negócio está por trás disso tudo. Eu preciso fazer com que o evento seja monetizado, porque o evento em si, ele não dá resultado. Malemar, a gente consegue hoje, num evento dessa magnitude, a gente conseguir pagar o evento. Então, para que isso funcione, a gente precisa ter uma estrutura de produto, que as coisas Uma acontecem. esteira, né? Uma esteira, uma estratégia. Você precisa ter os momentos certos onde você fazer o pitch. Você precisa definir claramente qual é a narrativa que você vai levar. Tem uma série de fatores. Então, eu não posso desconsiderar as pessoas que estão junto comigo, porque, de uma certa forma, existe um negócio que sustenta esse meu propósito. Se eu não fazer, por exemplo, que esse negócio se sustente, eu não vou ter alcance do que eu faço. Porque Aquilo como vai que você morrer, vai ter vai alcance? acabar em si mesmo. Quando você tem uma equipe. Senão você, tudo bem, tinha uma audiência, a sua audiência chega a um determinado limite, mas se você não tiver pessoas para te ajudar, a sua audiência não vai crescer, o alcance da sua mensagem não vai atingir um público muito maior. Elaborar melhor o produto, Elaborar né? melhor o produto, até para você ter uma qualidade de entrega, por exemplo. Eu imagino que a primeira gravação que vocês fizeram foi um tipo de gravação. Quando você vai evoluindo, você tem mais estrutura, Exato. você consegue ter mais de uma É câmera, você consegue ter uma qualidade de áudio melhor, Verdade. você tem uma qualidade de luz melhor, você tem até um roteiro mais montado. Então, por exemplo, hoje eu vejo aquilo que eu vou fazer em termos de produto, eu tenho uma equipe me dando eu. Então, eu tenho uma pessoa que chega e fala assim, Anderson, você senta lá, você vai falar isso. É, E eu vou fazendo só o que eles mandam. eu já vi. A gente já fez alguns lançamentos do ginástica íntima, né? Eu já vi. Como eu conheço um pouquinho também da área, eu fico mais. Como o lançamento é mais com ela, nesse. Eu já vi a gente errar no antes, eu já vi a gente errar no pitch com ela, e eu já vi a gente errar no depois. Então, eu já vi a gente errar em todos os processos. Interessante isso. E já vi a gente acertar, entendeu? Então, assim, você percebe. É tão matemático o lançamento que tu consegue perceber onde que tá. Só que isso Só que o depois. especialista não consegue, às vezes, enxergar isso. Não. Então, entendeu? mas é que eu. Porque ele tá hiper focado naquilo que ele tem para fazer. É por isso, por exemplo, que hoje... Eu já vi a ideia fazer um dependendo- speech tão ruim. Assim, eu já vi. Gente, peraí. Geralmente, meu pitch é muito bom. Quando me deixam fazer do meu jeito, é muito bom. Mas quando me dão um pitch e eu não consigo me encaixar nele, quando eu não consigo entender ele, eu fico entre o pitch, entre a carta de venda que me deram e o meu pitch, quando eu fico entre os dois, vai ser horrível. Então, eu tenho que ir de cabeça em um ou em outro. Mas eu já vi ela fazer um pitch de venda que, tipo assim, estourou o site lá, né, estourou. É. Tipo assim, a gente pegou uma Infelizmente, plataforma a plataforma não aguentou. Não aguentou. aí, de acesso, porque ela fez todo mundo chorar. Assim, naturalmente. Sim. Não que. E aí. Mas você programou isso, Não. Não, aconteceu. aconteceu. E aí. Mas você acha, por exemplo, que é uma estratégia replicável? Não é É replicável. replicável. Foi uma coisa do momento que favoreceu. Foi uma coisa do momento. Foi uma coisa totalmente do momento. Tu lembra da história do amar e gozar? Cara, foi eu contando a minha história. É que eu não gosto de contar a minha história para vender. Entende? Eu não gosto de contar a minha história para vender. Porque eu não gosto quando as pessoas ficam contando a história delas para me vender. Mas eu entendo a importância disso. Eu entendo a importância de você mostrar para uma pessoa que, cara, se eu conseguir, por que você não conseguiria? Mas você já parou pra pensar se as pessoas não querem ouvir a sua história? As pessoas querem, mas tem que ser no momento de vender. Mas é um. Você entende uma que é uma trabalhada. questão, é uma questão Entendi. muito pessoal? Entendi. Aham, entendi. Entendeu? Eu prefiro usar qualquer outro argumento. Eu prefiro mostrar o quanto isso vai impactar a sua vida do que contar a minha história. Entendeu? É que história vende mais, não tem jeito, a gente já sabe. Sabe? Então, às vezes, eu evito a jornada minha do herói. história. Se eu contar a minha história num pitch de venda, é que eu não faço esses pitch de venda, mas se eu contar de onde eu nasci e as coisas que vêm acontecendo, cara, a galera, né, todos os eventos que eu vou e eu conto que eu fui no cinema com 25 anos e que, pô, que eu não tinha banheiro, que eu já morei na rua em Santos, e todas as coisas que a gente vem construindo, se tu faz uma jornada pra fazer um pitch de venda, de uma história dessa, a galera compra, tá ligado? Eu sei que a galera compra.
E a gente nunca preparou isso, Não. porque também não tem um produto para isso, né? Os produtos são aqui na DEA, mas Pois é, eu acho que a gente tem que mudar isso. Sim, mas aí você vê como que tudo é parte de um aprendizado, né? Eu concordo contigo plenamente nessa questão de você manter a sua essência. Mas a gente também, como empreendedor, a gente tem que entender como é que a gente vai adequando a nossa essência, fazendo Ao novos nosso acordos, negócio, né? sim. Trazendo a sua narrativa É do importante. assunto terapêutico, né, que nós estávamos falando, fazer novos acordos com o nosso time. Então, por exemplo, tem coisas, por exemplo, que eu sento com o meu time e eles, né, falam a posição deles, eu falo a minha posição e eu vou fazer. Vocês chegam no ponto. Por quê? Porque se eu, por exemplo, subir no palco ou numa live, o que quer que seja, para fazer um pitch, e eu sentir, por exemplo, que o que eu estou fazendo vai de encontro com aquilo que eu acredito, e eu não me sinto bem com aquilo. Aham. Isso vai me gerar um desconforto que não vale a pena pelo Aham. resultado. Agora, se eu chegar lá e também falar assim, gente, se vocês quiserem, se quiser, beleza, se não quiser, tá bom. Também As não pessoas vai- também, eu não tiro as pessoas em cima do muro, entendeu? Aham. E aí eu também não vou conseguir transformar a vida das pessoas. Porque você precisa muitas vezes fazer, não, você tá em dúvida? Vem pro lado de cá, porque eu vou te dar garantia, porque isso, porque aquilo e tal, e você vai quebrando as objeções. Quando a pessoa vem pro outro lado, você tem a chance, de fato, de ajudar a pessoa. É uma coisa clara. O conteúdo que a pessoa vai ter gratuitamente, ela gera transformação até um certo limite. Agora, para você levar a pessoa da página 1 para a página 2, você precisa ter um pouco mais de conexão com essa pessoa. É dentro da comunidade, que você tem uma conexão com as pessoas, que as pessoas vão lá no sábado ter a mentoria contigo, que elas percebem o quanto você é importante para a vida delas. Agora, entre aqui e aqui, existe um passo que tem que ser dado, que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem dar esse passo porque É verdade. elas ficam ali, Vou, não vou, vou, não vou, vou, e não você vou. precisa dar uma ajuda para essas já pessoas, tá tirar preparando elas. ela para o próximo pitch. Que é a semana que vem. Já pegou a aula, né? Peguei Pegou a aula do já. mestre aí, né? Ok, eu Pegou tenho que a aula do levar essas mestre? pessoas, não posso deixar elas em Então, cima o próximo do muro. pitch é semana que vem. Já leva aí a dica do homem, já. Joia, maravilha. Vai refletir. Vai depois refletir. dessa. Eu conheço essa mulher, ela vai refletir. Agora, me fala uma coisa. O que é que ele tem que você fala, uau? Que ele tem É. preocupação comigo. Meu bem-estar em geral. Isso desde sempre. E é uma coisa que ele sempre falou, eu vou cuidar de você o resto da minha vida. E é isso que ele faz, Essa parceria. essa parceria. Então a gente tá junto. Claro, 10 anos, existem desafios, não tem como dizer, foi sempre só flores. Mas a gente consegue ter o diálogo, consegue conversar, consegue se ajustar, né? Maior parte, por muitos anos a gente falou, a gente não briga. E aí até o momento que a gente falou, mas às vezes o brigar é bom, né? Porque aí você começa a resolver algumas coisas que tá na cabeça de um e na cabeça do outro. E isso a gente faz. Então a gente acaba se completando nesse sentido. Claro, tem dia que não tá tão bom, vai ter dia que não vai estar 100%. Mas a gente sempre investe porque a gente sabe que a nossa vida é um ao outro. Vocês têm um propósito Sim, junto, um né? propósito junto e não é só de empresa, né? A gente tem um propósito de vida e família. Legal. E o que que ela tem aí que te seduz? Quer falar que mulher É, Que mulher maravilhosa. é admiração que eu tenho. Admiração por ela. Que não tem tamanho, tudo. O que ela construiu na vida dela, a mulher que ela é, a inteligência que ela tem, entendeu? A forma como ela lida com as coisas, o cuidado que ela tem com a família dela. Então, a admiração. Acho que essa admiração é uma coisa que nunca pode perder, porque a gente... O desejo é uma coisa natural que vem da admiração. O desejo, ele é passageiro. Você pode ter uma pessoa linda do seu lado, mas se você não tiver uma conexão emocional com essa pessoa, uma hora o desejo passa. E ela passa na minha frente e eu paro o que eu tô fazendo pra olhar pra ela, cara, é incrível. Não importa, entendeu? Ela tá se trocando, eu tô olhando pra ela. A gente tá longe, a gente tá mandando mensagem, a gente tá falando, entendeu? Tá sempre se conversando, então, ou seja, é uma coisa assim incrível. A Fernanda, ela se transformou muito nesses últimos anos, né? Desde quando eu conheço ela, né? Ela começou trabalhando aqui na Tactus, depois nós tínhamos um outro relacionamento, a gente abriu mão desse relacionamento, tanto ela quanto eu, para nós ficarmos juntos. Depois ela virou sócia da empresa junto com outros sócios, mas do dia que ela entrou aqui, né, e quando de fato eu tive mais proximidade com ela dentro do relacionamento,
eu procurei ajudar ela. Como ela falou, a preocupação, eu sempre tive a preocupação de que ela... Só que ela sempre respondeu isso, entendeu? Ela sempre... Ela tem pessoas que elas são ajudadas que elas não conseguem evoluir. E ela sempre buscou evolução. Só que às vezes é uma busca constante de evolução que chega a ser cansativo para a própria pessoa, né? Acho que a construção do nosso relacionamento, os cuidados que nós temos em relação às pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que dependem de nós hoje dentro dos negócios, outras pessoas que nós trouxemos junto com a gente dentro desse mesmo propósito, tudo isso que nós construímos se mistura o tempo todo. A relação com os meus filhos, lidar com tudo isso no começo foi muito complexo, né? Porque eu vim de outro casamento de 16 anos, construindo toda essa relação, também cuidando da filha dela, que depois virou minha filha. Então, ou seja, em determinado momento eu falei assim, ela é minha filha, eu cuido dela, só que ela não é minha filha no papel. Então, como que eu posso fazer para mudar isso? Foi aí que eu falei para ela um dia, para poder, que eu tinha pesquisado, que dava para fazer uma adoção, né? Que não tiraria o pai biológico, mas acrescentaria o meu nome como pai. Legal. E aí nós fizemos isso, conversei com a Camila, ela topou, de bate-pronto. Então, assim, no final das contas, acho que essa admiração que eu sempre tive, ela é muito sustentável nisso tudo, sabe? Nessa relação como um todo. E estamos aí. Legal, parabéns. E a Parabéns. gente se ama, acho que a gente não precisa nem falar, né? Não precisa não. Qual é, Precisa falar, qual é o maior mas- sonho que você tem com ele? Você tem um sonho com ele? A gente tem, assim, o passar o resto da vida junto, apesar que a gente, como a gente fala, não é conto de fadas, mas eu acho que isso é uma coisa muito nossa. E a gente tem vontade de um tempo morar fora, eu e ele, né? Isso é uma coisa, o curtir o casal, né? A gente fala, a gente tem nossa vida com os nossos filhos, só que a gente constrói isso com eles para que eles tenham independência, para que a gente viva a nossa vida de casal. Então, não que a gente não quer eles nas nossas vidas, mas a gente quer que eles sejam dependentes, que eles tenham as próprias vidas, onde a gente vai ter os nossos momentos juntos, mas que a gente vai viver como casal e não somente Justo, como família porque o vocês resto da não vida. aproveitaram tanto isso. Sim. Então, é algo nosso. E a gente percebe claramente quando a gente viaja sozinho, claro que a gente curte viajar com os nossos filhos, né? Mas quando a gente viaja sozinho, o quanto isso é importante para nós. Porque a gente passa o tempo todo juntos, né? A gente trabalha junto aqui, mas a gente não fica junto, né? A gente tem momentos que nós ficamos juntos, que é o momento que a gente almoça, o momento que a gente tem alguma reunião para tratar, senão ela tá com o time dela lá em cima, eu tô com o meu time aqui embaixo, a gente não consegue... Não é a ambiência conexão. homem e mulher, não é a ambiência casal, né? Exatamente. E aí, tem momentos específicos que nós fazemos toda semana, saímos, vamos pro barzinho, então a gente pega a nossa Vale Night. Vale A gente Night. fala para as meninas, hoje à noite é Vale Night, dá licença. E aí a gente sai, e aí, obviamente, sempre tem alguma coisa também que do trabalho acaba vindo no assunto e tal, mas quando a gente viaja, que a gente tá sozinho, que a gente Esquece passa de tudo, muito tempo junto, Se desconecta das outras se coisas. desconecta das outras coisas, a gente percebe o quanto a companhia um do outro é importante, entendeu? O quanto a gente curte isso. De andar abraçado, de conhecer as coisas, entendeu? De perceber... Tirar a preocupação do dia a dia e ser eu e ele. É a pessoa no mundo, né? A Sim. pessoa um do outro no mundo, né? Sim. Assim, parabéns. Parabéns pelo homem apaixonado e Lindo. amoroso que você é. E parabéns, assim, cara, eu acho que você faz todo esse trajeto que a gente fez no podcast inteiro, né? De responsabilidade afetiva, né? De procurar evoluir como gente, como ser humano, como empreendedor, né? Como agregar na vida de outras pessoas que não é o seu relacionamento. Eu vejo por tudo que eu vi aqui, você Foi faz isso. maravilhoso pra gente chegar aqui e encontrar tanta humanidade, né? Exato. Muito Pra gente é bom. muito bom, né? Porque a Fico muito gente... feliz, porque você vê que é o nosso time que cuida de tudo, né? Aham. Nós não precisamos nos falar antes, né? Agora nós estamos conectados, nós estamos num outro ambiente, mas nós não precisamos nos falar. Eu só falei pro Bruno, primeiramente, né? Que coordena o time de marketing. Falei, Bruno, vê se você consegue trazer eles e tal. E aí o time cuidou de tudo. Quando de repente o Bruno chegou e falou, não, eles vão vir. Dá pra colocar tal dia? Eu falei, então, Nossa, a gente tá aí muito quando eu feliz. falei pra Fernanda, a Fernanda falou assim, eu quero participar também. Que Bom, faz né? sentido, gente. Fazer Claro, junto, né? foi muito bom. Então foi muito bacana. Muito obrigado pelo carinho, assim. A gente que agradece e admiração total pelo trabalho de vocês.
É muito difícil. Vocês fazem um trabalho com muita naturalidade, mas é muito difícil fazer o trabalho que vocês fazem. E a tamanha responsabilidade que vocês têm, entendeu? A gente muda a vida das pessoas com aquilo que nós fazemos, né? Mas o tema sexual, casal e tudo mais, e todas as coisas que se relacionam, é um tema muito sensível na vida das pessoas, porque as pessoas elas passam a vida toda, muitas vezes, sem ter coragem de tocar nisso. E vocês fazem isso se tornar muito tranquilo de se falar, entendeu? E a gente, muitas vezes eu mandei vídeo para Fernanda e tal, olha que legal isso aqui e tal, porque a gente se identifica muito, né, com essa temática, né, que é uma coisa que a gente fala abertamente as coisas, mas a gente sabe o quanto é muito difícil para casais e o quanto que eu aprendi aqui hoje também nessa troca, né? Então, eu costumo fazer o quê? Os podcasts que são chaves para mim, eu reassisto depois para poder rever as coisas que eu vi que são pontos importantes. Eu tenho certeza que para Fernanda também não vai ser diferente. Sem dúvidas, porque acaba que a gente conversa muita coisa, mas num bate-papo assim a gente fala, nossa, pode ser que eu não fui tão clara em determinado ponto, eu posso falar de outra forma, e nisso acho que todo mundo que está assistindo vai ter, né, essa sementinha plantada da comunicação, da conversa, de ser franco e saber que num relacionamento a gente não tá para ser julgado. Né? A gente tá para ser parceiro e evoluir juntos. A gente Eu tem acho que é isso que vocês colaboram com todo mundo. Essa até faz parte da nossa escola lá, né? Acolher e não julgar, né? A gente vive um mundo de tanta cobrança, né? Então, é acolher e não julgar. E a gente tem as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, existe beleza também, né? Existe beleza na fragilidade, né? O lugar em casa é o lugar que a gente mais vai se expor, vai estar vulnerável. E a gente precisa, eu preciso da Déia, entendeu? E vocês precisam um do outro, né? Não tem... E uma coisa, coloca a câmera aberta, por favor. Uma coisa que talvez vocês não consigam enxergar daqui, que o tempo todo a gente observa, né? O quanto eles se tocam o tempo todo enquanto eles estão conversando. Isso é uma coisa assim. O tempo todo. Então, uma hora eu vejo ele te tocando, depois uma hora você tocando ele e tal. Ou seja, essa conexão, não é uma conexão somente que vocês estão mostrando numa rede social, entendeu? Como muitas vezes as pessoas podem pensar. Mas é uma conexão natural. Porque qual o motivo que eles teriam, né? Porque não é uma coisa que nem está aparecendo, né? Mas é porque isso é conexão mesmo. Que é aquilo que eu tenho com a Fernanda, né? Mas na verdade, olhar. Na verdade, esse carinho aqui veio a partir da sua emoção, da sua verdade, do seu carinho. Não teve como uma ideia não se aproximar. A energia foi tão verdadeira, o carinho foi tão verdadeiro que inspirou nós dois aqui a se tocar naturalmente. Verdade. Ela não partiu de nós dois. Essas que você tá vendo aqui, ela partiu de você. Da sua energia, da sua troca, do seu carinho por ela, da sua verdade. Ela acaba... Porque a gente... Uma coisa, cara, que a gente precisa, eu e a Déia, de verdade, até eu arrepio, é de referência. Porque a gente... O que eu mais trato é a gente doente. E aí chega uma hora que você olha pro lado e tem poucos casais, referências, e tem pouca gente se amando, e você fica, às vezes, eu fico meio doente, sabe? Tipo, pô, o que eu consigo fazer? E aí fica faltando pra nós. Então, quando você traz o carinho sincero, a verdade que talvez você nunca nem tenha falado, você inspira Déia e Jal, entendeu? Então, assim, foi muito bom estar aqui e eu tô muito feliz, assim, por hoje. Eu também, demais. Parem, Obrigada. continuem, vocês fazem isso e ajudam muita gente. É isso aí, pessoal. Então, com toda essa emoção aqui, né? Quero agradecer a audiência de vocês. Quero agradecer esse belo casal que esteve aqui, trazendo toda esse esclarecimento, essa orientação e, acima de tudo, essa transformação, né? E que vocês possam tirar proveito, possam compartilhar, enfim. Muito obrigado. Admiração Obrigado total. demais, Já tinha valeu. admiração agora, então Coisa boa. agora é fãs, tá bom? Você quer falar?
só agradecer vocês terem vindo. Foi uma surpresa muito boa pra gente, vocês terem aceitado. E o bate-papo acabou sendo muito mais tranquilo e leve do que é esperado, né? Só Acho que chamar. fluiu naturalmente. Só Muito chamar. Tomar pra mais obrigada. um cafezinho, né? A gente Isso vem aí. com Se tranquilidade. tem uma assim. coisa que sempre tem aqui é comida. A gente é famoso por isso. Também no podcast. Você nunca terminou o podcast? Gente, eu não sei terminar um podcast. Mentira, eu já terminei porque eu já fiz podcast sozinha. mas A eu gente não tem um lembro bom como editor foi. de vídeo que vai terminar com muita emoção Aqui a e gente muito não carinho. corta nada. Aqui não corta nada. O editor de vídeo vai deixar esse podcast daquele jeito. É isso aí. Daí, Jal, muito obrigado pelo podcast Obrigada a de hoje. vocês. Muito obrigada por estar ao meu lado todos os dias. E é isso aí. Até o próximo podcast.